Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Coffee Beat Podcast, seu update diário de tecnologia. Estamos aqui com o Kevin. E aí, Kevin, beleza? E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Milton Câmara, Kevin Jesus, Coffee Beat de novo. E hoje nós temos dois convidados mais que especiais aqui no programas. Com vocês, Tauan Santos e Felipe Leitão. Uhul! E aí, a palminha, a gente tem que botar uma palminha de áudio aí, ó. Verdade. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Coffee Beat. Obrigado. É uma honra tremenda recebê-los aqui. Dois caras da tecnologia, dois nomes de respeito. E vamos começar o programa então, né, Milton? Antes da gente pedir pro pessoal aqui se apresentar, pessoal, é o seguinte, lembrando aí, pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe aí os episódios com os seus amigos, tá? A gente estava analisando aqui os insights dos últimos episódios e a gente percebeu que bastante gente que não é inscrito tá assistindo os vídeos, então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Pra poder dar uma força aí pra gente nesse início. Ative o sininho de notificações. Inclusive, a gente queria agradecer aí ao pessoal que tá comentando, que tá interagindo, que tá compartilhando os cortes, tá? A gente tá muito feliz aí com o resultado e ajuda a gente a crescer aí, pô. Porque isso aqui, ó, é um conteúdo de altíssimo nível que a gente tá trazendo pra vocês. Seguinte, nosso canal no YouTube é Coffee Beat-podcast. Lá no Instagram, Coffee Beat_oficial e no TikTok também, Coffee Beat Oficial. Então aproveite aí, siga nossas redes sociais, beleza? Beleza, vamos embora, gente. Bom, vamos começar então o nosso programa aqui conhecendo nossos convidados. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí. Tauan, Show, se apresente, por favor. Milton, Leitão também. show. Vai lá, Leitão, brilha. Boa, vamos lá. Então, pessoal, como nosso amigo aqui falou, Felipe Leitão, né, mais conhecido como Leitão, alguns apelidos aí. Big Milk, o mais famoso, talvez. Big Milk é sacanagem. Big Milk é sacanagem. O pessoal do trabalho pega no pé, assim. Pega no pé. Divertido. Mas, enfim, sou de tecnologia também. Me formei em ADS na Impacta. Você estudou lá também? Não, estudei em outra faculdade. Fiz ADS na Impacta, me pós-graduei ali na Impacta também em BI, depois em engenharia de software. Depois fiz as duas ao mesmo tempo. Terminei de fazer arquitetura de soluções, o MBA. E é isso, tô em tecnologia já há uns 10 anos mais ou menos. 10 anos? Tem mais, hein? Tem mais. Essa cara aí, essa lata sua entrega que tem mais, hein? Com desenvolvimento há 10 anos, acho que aí tem em geral uns 13 já. Hoje estou como staff engineer lá na XP. E é isso, né? Já estou lá fazer 8 anos agora. Eu lembro de você lá nos eventos que a gente fazia lá naquele... Do .NET, eu lembro dele. Lá na XP, lembra que tinha aqueles... Tem lá ainda aquele espaço lab lá em cima? Tem, mano. Isso, tem lá na XP, acho que é no 27º. Lembra que rolavam uns eventos lá? Rolava, teve bastante top. Nerdzão. Da hora. Teve bastante evento lá, mano. Beleza, a gente vai bater um papo aí sobre isso. E Maravilha. você, Tauan, se apresenta aí pro pessoal. Show de bola. Bom, como ele falou, meu nome é Tauan, eu trabalho com segurança da informação. Eu sou programador, na verdade, assim, comecei minha carreira como programador tem uns 15 anos mais ou menos e tal. Fui dev por um bom tempo, tem mais ou menos uns 8 anos que eu tô trabalhando com segurança da informação, especificamente a parte de segurança ofensiva, pentest, o Red Team, assim por diante, sou consultor de segurança da informação. Hoje, na verdade, eu sou coordenador de um time de segurança da informação numa empresa chamada Network Secure, lá em Fortaleza, e sou professor de pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco também. Legal. E também ele é cover da Mona Lisa, Do Leão do Mona Lisa. Leão do Pica-Pau, inclusive. Cover do Leão Mona Lisa. Porque aqui ele tá com um boné, ele tá segurando o cabelinho dele, né? Que ele fez um chanelzinho aqui, que ficou maravilhoso, inclusive, parabéns. Pode fazer, continue com o look. Continua que tá bom. Que tá bom, tá interessante, a gente tá gostando. Eu adoro seguir. Eu adoro seguir, inclusive siga o Tauan. Qual que é o seu arroba, Tauan? Tau, THU0X01, que é o 1 em hexadecimal, one, Tau, E one. o seu, Leitão? Nossa, eu decorei. Decorei o código, você lança aí, ó, é um binário aí. Por favor. E o seu arroba? O meu é Fê Leitão, com 2E. Legal. Maravilha, vamos começar então, galera. Cara, aproveitando aqui que o Tauan aí, ele falou que é da área de segurança e não é comum, né, a gente encontrar pessoas que trabalham na área de segurança. Normalmente quem é de tecnologia ou é dev ou, né, tipo,
o dev O back-end, EQA, front-end. né? E Design. quando é dev, eu odeio o pessoal de segurança. Exatamente. Engraçado que o pessoal de segurança também não gosta Odeio, muito do também dev, não gosto de né, dev. cara? Mas, muito. cara, o que foi que te deu esse estalo pra você ir pra área de segurança e, tipo, não quis seguir a carreira de desenvolvimento? Ou você já foi desenvolvedor e depois foi pra área de segurança? Como que foi isso? Como é que você começou a trajetória? Eu comecei como desenvolvedor, isso aqui na verdade é assim, é meio estranho porque eu queria ser hacker. Na verdade eu jogava futebol e tal, aí eu vi um filme e eu queria ser hacker. Foi o que a gente falou no primeiro episódio. No Todo primeiro mundo que começa Cara, na área de tech quer ser hacker. Todo mundo começou querendo invadir alguma coisa, né? Exatamente. Invadiu o MSN de alguém da família. Isso aí. Invadiu o Orkut dos Invadiu o outros. Orkut. Isso, exatamente. Aí eu comecei como querendo ser hacker e tal, tipo, pegava aquele tutorial no YouTube na época, invadia FTP e tal. FTP? Aquele tutorial antigão, Os assim. FTP é pouco exatamente tô falando o que eu de falei. 2008, a gente 2009. acessava os FTP abertos e falava, caralho, eu consegui invadir. O bagulho tá aberto, Isso, velho. tinha alguns bugs de path traversal também, né? Hoje eu sei que chama path Eu traversal. fazia aquela busca avançada no Google lá e encontrava TXT com um monte de acesso de senha, um monte de coisa. Informação vazada, exatamente. Né? E aí, só que aí eu vi aqueles negócios e em algum momento eu travava. Quando não fugia do tutorial que o cara ensinava ali, travava. Falava, pô, eu quero saber. Eventualmente eu pegava um vídeo que o cara, ó, se já acontecer isso aqui, você faz isso. E aí eu pensava, pô, eu quero saber como é que esse cara sabia que ele tinha que fazer isso, né, e tal. Meio que, quando eu travava, eu queria descobrir um jeito de achar um contorno, outra medida ali pra continuar invadindo aquele sistema, aquele ambiente e tal, né? E aí eu comecei a pesquisar, etc, e cheguei no Clube do Hardware. Eu ainda me lembro. Nossa, Clube do Hardware, cara. Isso É, é conhecido, que aí eu cara. fui no Clube do Hardware e perguntei assim, cara, não sei o que eu queria hackear. Eu fiz um post bem ingênuo até assim, né, pra época. Tá, uma galera tirou sarro, aí teve um cara que falou, velho, a melhor forma que você tem que fazer isso é você aprender a programar, porque geralmente se você aprender a programar, você vai entender como é que funciona, tudo mais. Aí eu fui nessa de aprender a programar. E o ambiente que eu cresci não tinha pra quem perguntar, não era como é hoje, que é bem fomentada a comunidade, né? Antigamente, o conteúdo de programação era Isso. bem específico os locais, né? Isso, exatamente, né? E aí, na época, esse cara até me falou pra aprender linguagem de programação C. Aí eu fui e tal, só que pra mim era, tipo, era grego, assim. Desistiu, Eu não né? falava inglês, era muito difícil. Complicadíssimo. Era muito Include. era muito complicado. Aí eu fui procurando outras formas de aprender a programar. Que alguém até comentou, ele foi falando, pô, é muito difícil. Aí o cara falou, pega uma linguagem de programação mais fácil. Aí alguém falou de PHP. Aí, porra, eu fui aprender PHP. Todo mundo começou com Só do PHP. 8 né? 80 Só que é essa parte é muito massa, porque o meu primeiro professor de PHP foi o Gustavo Guanabara, numa época em que não existia curso em vídeo. Era um site chamado guanabara.info. Você ia no guanabara.info, baixava as apostilas em Flash, que era na verdade um binário executável. Caramba, Feito em Adobe. mas esse cara aí é o... É o Gustavo Guanabara. Mas foi o cara que é o percussor aí do PHP e tal? Como que é? Não, pô. O Não, Gustavo não. Guanabara É o cara do curso em vídeo. é o cara do curso de vídeo. Acho que todo mundo já começou. Você não, A geração, ele é o guru da geração mais Mas ele nova. não deve associar a pessoa. Na Não é minha possível. área que eu comecei foi o que eu falei. Script Brasil, Sim. aqueles fóruns, Cara, e o famoso Macorati. Mas agora chama todo mundo do .NET. Mano, o Gustavo Guanabara, cara, ele é um cara muito importante no Brasil na área de tecnologia. É o cara que deu o primeiro passo pra muita gente na área de Ele tecnologia. popularizou o conhecimento de programação, Ele de foi um tecnologia. dos pioneiros a gravar conteúdo de programação no Aberto. YouTube e de alta qualidade. Isso, de alta qualidade aberto. Extremamente didático. Macorati, acho que era mais texto, né? Mas tanto é que ninguém conhecia o rosto dele, né? É, Demorou exatamente. Era anos. mais artigo, né? Mas isso foi em que ano? Cara, por volta de 2008, 2009, aí mais ou menos nesse tá. período. Tem um tempinho já. Enfim, Tem um já. tempinho. Tem um tempinho já. Isso aí. Aí, basicamente foi isso. Eu comecei a aprender PHP e por causa disso eu acabei virando dev. Porque eu aprendi PHP e aí, assim, tava ficando adolescente já. Minha mãe pressionava pra ir trabalhar, arrumar um trampo fora e tal. E eu gostava de computador. Aí eu queria ficar, eu falei, mano, não se pode ficar trampando no sol não, tá ligado? Eu quero um trampo que eu consiga escalar, tipo assim, meio que um trabalho intelectual, que eu consiga escalar, ganhar dinheiro e tal, e com o menor esforço possível. E aí eu comecei a fazer site, e vender site, aplicação web com PHP. E foi mais ou menos assim que eu comecei a ganhar a História vida. padrão, pra todo mundo começou. Você lembra do primeiro site que você fez? Eu lembro o primeiro Cara, que eu fiz. eu me lembro, era meio que um blog e tal, na verdade assim, um portal, Blogspot? blog estático, era um blog estático mesmo, que a gente estático. fazia na época a gente fazia tudo, né?
fazia o design com Sim, o Adobe, o Fireworks, Todo mundo cortava os sprites e tal. Programador, web designer. É porque antigamente não tinha essas divisórias, né? Então não você tinha tinha. que fazer o protótipo, você tinha que fazer o front-end, o back-end, subir na infraestrutura, você tinha que se virar, entendeu? Exatamente. Webmaster, Era o Webmaster. Webmaster. Era o Webmaster. Cara, eu tava falando aqui no primeiro episódio que o meu primeiro site, eu não sabia nem o que era HTML. Eu peguei uma imagem, fiz a imagem do site no Fireworks e plotei a imagem dentro do HTML. Aí, naquela época, a internet era lenta, aí Ele pra ia o site carregando, abrir, ia por parte, carregando. né? Não tinha nem link. Era um quadro. Tipo isso. Aí meio que comecei por essa época que foi evoluindo e tal, até que em algum momento, cara, eu meio que travei, porque, como eu falei, foi totalmente autodidata e tal, e eu não tinha pra quem perguntar, então tinha muitas perguntas que eu nem sabia que poderia fazer. E aí quando eu comecei a travar, eu falei, pô, e eu acabava consumindo muito tutorial da galera, e eu falava, mano, eu quero aprender como é que esse cara sabia que ele tinha que fazer isso, né? Sempre ia nessa pergunta. Aí eu falei, pô, vou pra faculdade, né? Tipo, 18 anos, tal, 19 na verdade, já. Aí você já tava entregando um site sem faculdade e foi na Já tá. Isso, exatamente, né? Aí eu falei, pô, vou pra faculdade que todas as vagas de emprego na época, assim, pagava mal né? e pedia ensino superior. Tipo, vaga pagando, tipo, 1.300 conto, eu lembro até hoje. Um trampo que eu peguei na Mas print. 1.300 conto naquela Que era uma bastante graninha, grana. assim, não é Razoável, 2001, isso aí já é 2013, Não, 2014. é 2013. Tipo, era 2 salários mínimos e tal, assim, Isso, pra um trabalho intelectual, não tava... Home office, pra trabalhar Não, em não, era escritório, presencial, de segunda a era sexta, presencial, né? morava em Mogi das Cruzes, tinha que ir lá Eu morei lá pra... Quando eu cheguei em São Paulo, eu morei em Mogi, estudei na UMC, fiz Isso um mesmo, semestre eu lá, me formei fiz na engenharia UMC. elétrica, que eu comecei. Eu fiz ADS na UMC. Ah, da hora. Aí, tal, tipo, tinha que fazer esse trampo aí, né? Aí eu falei, pô, vou pro ensino superior, pelo menos eu consigo ser chamado pra uma vaga dessa, porque até então era todo trampo autônomo. Toda a minha carreira era autônoma até então, né? Ganhava dinheiro dessa forma. Aí entrou pro mundo CLT. Foi mais ou menos isso aí. Fui pra faculdade e tal, e pô, na faculdade eu conheci o mundo da ciência da computação de fato, tal, pô. Vou dizer assim, o que eu aprendi na faculdade de fato não é algo que, nossa, eu usei pro mundo. Na faculdade eu descobri que existia um mundo, eu tinha uma visão, vamos dizer assim, reta, igual o burro com a focinheira, então meio que abriu a visão de mundo e tal, e eu tive algumas conversas com alguns professores que valeram os anos que eu fui pra faculdade, tipo, sabe? Então você teve bons instrutores, né? Isso, exatamente. Não que a Porque matéria eu, em si por exemplo, fosse eu tive boa. uma experiência horrível com faculdade. Tanto é que eu não fiz Eu faculdade, também. eu desisti e falei, que se foda essa merda aqui. Não. Eu também não fiz faculdade, não. Não Comecei, fiz um semestre... 4 semestres de engenharia elétrica, depois 4 semestres de ciência da computação, aí eu desisti. Depende do timing que você faz. Se você já tá programando e você que vai fazer então, faculdade, você vai ficar muito chato, desiludido. Mas aí a questão, Quando eu acho que também depende do local e do professor e do ambiente. O ambiente influencia completamente. Por exemplo, eu tava na Uninove com os professores que não sabiam nem o que tava fazendo ali. Era aquela coisa, cara, os caras, vamos fazer um curso e vamos botar no mercado pra rodar. Mas sem muita... Ensinava a fazer calculador. Vender diploma. Não, nem isso, cara, nem isso. É tipo, não é o vender diploma no tipo do crime, mas assim, é basicamente, tipo, se você pagar, você vai ter o diploma. Exato. Porque até a OMC que tem uma nota alta no ENAD, né, assim, uma nota muito alta, teve uns caras que se formou sem saber nada, assim, que eu falo, cara, tipo, esse maluco, esse diploma aqui não vale nada. Sabe? Porque o cara não sabia. E hoje, infelizmente, a realidade do ensino superior no Brasil é essa. Tem muita gente com ensino superior que não sabe nada. Vi nada. E aí acho que esse é o problema também, né? Porque às vezes o cara, ele entra naquela ilusão de, não, vou tirar o ensino superior e automaticamente as coisas vão dar certo pra mim. Não é assim que funciona. Isso. O automaticamente é que traz a frustração da pessoa, né? Isso. Então, tipo assim, muita gente, pô, eu vou lá, fiz a faculdade e tal, não deu certo, o mercado é ruim, não sei o que e tal, fui fazer Uber. Pô, peraí, amigão, às vezes você foi fazer uma faculdade errada, num local errado, com um ambiente errado. Não se dedicava também. Você né? não entendia a sua área, o Isso. que era diferencial, o que não era. Claro, existe, obviamente, exceções aqui, né? Pra vocês não me cancelar aí, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, normalmente a galera que vai fazer a faculdade tem essa falsa ilusão de commodity. Vou fazer a faculdade e tô feito. E não é bem assim que funciona. Ainda mais em tecnologia. Vou aprender tudo. Ainda mais em tecnologia. O cara que vai fazer a faculdade de tecnologia achando que vai... Sair sabendo vou entrar muito? no mercado, Vou fazer o curso de 6 meses, vou ganhar 5 conto. Vou ganhar 5 conto, vai chover vaga pra mim. Meu amigo, você vai entrar na disputa com leões brabíssimos. Você é brabíssimo. Isso, exatamente. É basicamente isso, né? Esse foi mais ou menos o... E aí qual que foi a virada? Falou, pô, quando que você foi dessa área de programação e caiu pra segurança da informação?
Cara, qual que é a pegada? Eu sempre, como eu falei, eu sempre quis entrar com segurança, só que, tipo, na minha época não existia, por exemplo, vaga de júnior em segurança. Nem existia, Pra né? você entrar em segurança como júnior, só pra você pegar. Pra você, tipo, não tinha estágio, não tinha nada. Tinha segurança até certo tempo, era assim, era firewall, era gerenciamento de antivírus, essas coisas. E tinha, obviamente, os caras que eram elite, que é galera que faz engenharia Era apertador de reversa, botão, pesquisa, tal, entendeu? Essa galera mais antiga, mas não tinha vaga, principalmente no mercado brasileiro, que é um mercado que não valoriza a pesquisa intelectual, Não, tá? É meio que a pesquisa acadêmica, Isso, enfim. a gente não tem tanto incentivo à ciência aqui, né? Isso, e segurança é basicamente, cara, pesquisa. Uma boa parte é isso, você pegar o negócio e ir pra cima, né? Então, como não tinha esse mercado, e as poucas vagas que tinham, o nível era muito, muito, muito alto. Então, pra você entrar em segurança como júnior, você tinha que ser pleno ou de infra, ou dev pleno, já com algum tempo de experiência, ou ter trampado com suporte e tal, porque você conhecia o ecossistema, você entendia mais ou menos como é que funcionava, e numa época em que você, pra trabalhar tipo, com infra, até com suporte, você tinha que manjar. Não era empurrar botão, entendeu? Não era, eu chamo de empurrador de mouse, né? Você não conseguia ser empurrador de mouse, você tinha que manjar mesmo. Então não tinha isso. Aí a minha carreira como dev foi pra me dar o background que eu precisava. Aí nesse período eu meio que fazia o trampo de dev de dia e de noite eu hackeava por diversão. Olha só. Olha aí. Então essa sua trajetória aí na área de segurança já foi planejada, então. Você meio que planejou esse caminho pra poder chegar, não foi uma coisa casual. Não, sempre foi o objetivo. Aí quando pintou a oportunidade, eu era desenvolvedor na empresa e pintou a oportunidade. Nessa época eu já até conheci o Kevin e tal. Cara, você acredita que eu não lembro como que eu te conheci? Me perdoe, inclusive. Velho, eu acredito que foi em alguma campus party. Na verdade, foi pelo foi algum Facebook, evento, você algum tinha. evento, Você provavelmente. tinha. Foi algum evento com certeza, mas Sim. assim, eu não lembro. A gente foi num evento, aí eu, momento. eu comecei a adicionar você. Isso foi 2015, do final de 2015, começo de 2016. Tá? Ah, eu já tava com certificação Bootstrap já rolando. Isso, e exatamente. Você tinha Troiano, se não me engano, algo assim, o Academy, que você fazia. Foi mais pra frente. Não, assim. mais pra frente, né? Que você fazia recrutamento e tal, e você postava umas vagas tipo, no Facebook numa época em que, Isso. pô, a vaga que eu achava que era top pagava R$2.900, o Kevin postava a vaga assim, 5.200 CLT. Entendeu? Extrapolando tudo que era. Júnior. Júnior. Era tipo júnior e tal. Júnior. Tipo, júnior, e era nesse nível. Então, aí a gente começou a interagir pra caralho. Eu falei, mano, eu quero começar a trabalhar com esse cara. Da Eu hora. quero trabalhar com esse cara. Massa. Cara, a gente tava comentando, eu te conheci, eu acho que foi em algum rolê na casa do Eric, não foi? Foi. Inclusive, um salve aí pro Eric. Eric Wendel, Eric- tamo Logo, logo é você aqui, Estamos hein? esperando aqui, viu, Eric? Você não vai escapar, não, viu? Eu não tenho coordenação, eu Você- vou fazer você e a coraçãozinho, Ana, mas viu? eu amo o Eric. Eu lembro do Eric na época que ele morava em Guaianazes, mano. No Ah, comecinho. São Mateus, não é? É, isso. Quando não tinha o na cabelão, Zona naquele Leste. aquele cabelo de Dilma dele, né? Isso. Nossa, mano. Tipo, Cara, inclusive, História. gente, ó, o Eric, pra quem não conhece o Eric Wendel é é a principal referência de JavaScript aqui no Brasil e na América Latina. É um dev muito importante, que tem uma trajetória, inclusive, da Foda. zona leste de São Paulo pro mundo, tá? É um cara muito importante. Então, se você quer aprender JavaScript, segue o Eric Wendel aí, que não tem erro. Exatamente. não só isso. Até a carreira dele como programador eu achei foda pra caralho. Porque ele é o cara que ele vai no detalhe. Tipo assim, é foda. Achei Esse é ele o foda pra diferencial, caralho. né? Você ir Isso. no detalhe, né? Mas beleza. Agora que... Leitão. Cara, tava vendo aqui que você tem mais de 10 anos de experiência em tech no mercado financeiro, né? Aham, isso aí. Na XP. E fala um pouco pra gente aí como que foi sua trajetória até se tornar Staff Engineer. Na verdade, o que que é um Staff Engineer lá na boa XP? pergunta. É um cargo muito específico da XP, né? Ou isso é Não. comum em outras Tem empresas? no mercado. É comum, tem de É comum? mercado. Tem no mercado. Na gringa é mais parecido. Como se fosse um principal. É um principal. Ah, é um entendi. principal. Entendi. Mas fala aí pra gente como foi sua trajetória, como que você... você já sabia que queria ser desenvolvedor? Como que você entrou na XP e tal? Como Vamos lá, vou voltar lá no passado, né? Então, porra, Lá na época do escândalo. Lá na época do escândalo, das boates da Augusto. Porra, brincadeira. Cara, desde pequena, desde criança, eu sempre fui aquela criança muito curiosa, né? Como assim curiosa, Felipe? Pô, eu tinha muito costume de abrir os brinquedos, né? Então tinha um Estranha, carro né? que fazia um barulho ali. Cara, como que esse negócio tá fazendo barulho? Então, pô, ficava mexendo ali nos fiozinhos. Dá pra ser Você hacker. sabe que tem diagnóstico pra isso aí hoje, né? Chama autismo no grau 3, né? Dá pra ser hacker, dá pra ser hacker. Dá pra ser hacker. Exatamente. Tem a Então, pô, mentalidade, né? Tem a mentalidade. Tem um O autismo mindset. Bateu, então é um mindset. Então, cara, comecei, sempre desmontava ali, tentava consertar as coisas. Enfim, lá para meus 12 ou 13 anos, ganhei meu computador ali do meu pai, né?
porra, aquele computador branco enorme. Windows né? XP? Gigante, né? Não, Ou já era 98? Não, já era o Windows XP. Ah, tá. Era 2000 e pouco, né? 2000, aí, pô, fui fazer um cursinho ali de informática, aprendi, você ficava lá fazendo digitação, né, pra 2 semanas. Ah, que coisa SD, F, G, K... Nossa, Aqueles velocidade, né? Digitação, era bem Nossa, legal isso aí, né? Fiquei um mês fazendo digitação. Meu, digita agora de olho fechado, código de olho fechado. Mas enfim. Aí, nessa época, o que eu tinha? Eu tinha muitos. Eu morava ali em São Mateus, né? Na Mateu. Vocês já ouviram falar na Mateu Bay? Pô, é uma avenida. São Mateus é na Zona Leste. Isso, São Mateus da Zona Leste, a Mateu Bem ali é a avenida principal de lá, né? E, pô, ela tem muita loja de computador, enfim. Naquela época, o meu sonho foi, cara, eu quero crescer e eu vou abrir a minha loja de computador. Né? Vou vender peça, vou vender placa de vídeo. Foi essa, entendi. Enfim. E aí eu lembro de uma história que foi o seguinte, quando eu ganhei esse computador, 1 ou 2 anos depois, comecei a jogar muito Ragnarok, né? Eu fui viciado em Ragnarok, Nossa, Tibia, Caraca. era todos os jogos da Level Up, assim, eu jogava tudo. Gambald. Mano, era foda. E aí o meu computador, ele simplesmente desligava. Cara, jogava por um tempo e desligava. E aí eu comecei a perceber que era quando eu ficava jogando muito tempo. Se eu mexesse no computador, ok, e aí eu percebi que se eu jogava, mesma coisa, caí lá pro clube do hardware, porra, galera, meu computador desliga quando eu tô jogando, que pode ser todo mundo, sem exceção. Cara, temperatura, tá muito quente. Instalei um software lá, o Everest, né, que você conseguia... Nossa, lembro. Pô, você conseguia ver Caraca. o que tava acontecendo, e eu percebi que toda vez que batia 38 graus, cara, ele desligava. Tô contando essa história aqui, mas pra mostrar Ou seja, você já tinha uma cabeça analítica. Exatamente, aí foi onde eu cheguei, pô, levei meu computador pra consertar numa lojinha, ficou 1 semana o cara não conseguiu. Falei, cara, mano, e agora? Mano, eu sempre vim de família pobre, Não dá pra chegar pro meu pai, meu computador quebrou, compra outro. Esquece. É. E aí E outra, na época, um computador era uma fortuna. Era fortuna, era tipo R$1.500, R$2.000 o computador naquela época. Aqui que o salário mínimo era, sei lá, tipo 200, 300 conto. Exatamente, e aí o que eu pensei? Eu falei, cara, se ele tá esquentando, como que eu vou esfriar alguma coisa? Pô, um ventilador, né? Peguei o computador, abri a tampa, coloquei um ventilador, porra, voltou a funcionar. E aí eu conseguia jogar altas horas, aí ele parou de desligar com meia hora, ele desligava com 5. E aí clube do hardware vai, clube do hardware vem, cara, pasta térmica, aprendi a trocar limpar o dissipador e trocar pasta térmica pelo YouTube, né? Aqueles indianos lá que ensinavam a galera. E aí, pois bem, nessa eu falei, cara, minha família, né? Porra, Felipe, você é bom nisso. E aí eu comecei a consertar computadores da família, comecei a ajudar ali o pessoal da rua. E foi onde eu falei, cara, é isso, eu vou fazer um curso sobre isso. Fui estudar a rede de computador, né? Legal. Na Enetec. Ali eu já tava com uns 21 anos, né? Isso. Quantos anos você tem? 32. E você? 31. 30, todo mundo nos 30 aqui. Mesma idade. Não, 22. Foi uns 20 anos. Fui fazer o curso de redes. Cara, cheguei lá, foi com o mesmo sonho de abrir a minha loja de computador, quero entender. E aí, pois bem, eu lembro do... Foi o que você falou, né? O lugar, o professor. Eu lembro influencia. até hoje que eu tive um professor que se chamava Ribério, que ele dava aula ali de lógica de programação. Cara, na hora que eu fiz a primeira aula, porra, meu olho brilhou. Eu falei, caralho, mano. Que doideira é essa? Que doideira. A gente não aprendeu a programar nada. Ele só falou, eu quero que vocês escrevam num papel tudo que vocês fazem no momento que vocês abrem o olho até o meio-dia. Um negócio assim. Aí todo mundo lá, pô, acorda, escova os dentes. Ele fez a sala inteira explicar. E aí ele falou, lógica de programação é isso. Cada pessoa pensa de um jeito. Que interessante, cara. Que Didática eu vou roubar muito isso aí. boa. Essa didática é muito boa. Eu vou. Não, muito, muito legal. Foi muito Você legal. acha que a forma mais simples de explicar um algoritmo é isso aí. Gostei muito, hein? Exatamente. Então, ele falou, cada ação que você for fazendo, eu tô escrevendo. E aí, ele fez todas as 40 pessoas da turma explicar. E cada um ele achava um defeito. Ah, putz, acordei e... Pô, fui no banheiro. Ele falou, mas você não abriu o olho? Não, mas você não colocou o pé no chão? E ele ficava encontrando defeito. Eu falei, cara, algoritmo é isso, lógica de programação é isso. Como sintetizar o bug, como explicar a lógica de programação e QA ao mesmo tempo. Exatamente. Pô, ele foi explicando ali. E aí foi onde eu percebi, cara, eu gosto disso. Um pouco. E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente. Acho que no terceiro semestre ali de redes, eu arrumei um trampo como suporte, né? No segundo semestre, meu trampo como suporte. No terceiro semestre, eu conheci o famoso Netcoders, né? Foi onde eu conheci o Eric. Nossa, esse é antigo, hein? É demais, verdade. porra. E aí eu lembro que eu fui, cara, eu comecei a aprender a programar ali, né? As coisas da ETEC, né? C. E eu falei, cara, preciso aprender alguma coisa mais moderna, alguma coisa melhor, né? Não vou trabalhar fazendo tela preta. E aí foi onde eu comecei a pesquisar no Google e vi um flyer do Netcoders. Pô, aula de programação C Sharp, de graça, só que
das 10 da noite de uma sexta até as 4 da manhã do sábado. Pô, que Caraca. porra é essa? Eu vou Quem virar- era que colava lá? Era o Eric, o Era- Renato. O Renato Groff eu conheci lá, A o Amanda. Eric, conheci muita gente. Amanda Portela. Amanda Portela, Saudades, Amanda. exato. E aí, eu Vamos não convidar ela aqui, conheci. pô. A gente chama É. ela pra aqui no podcast. A Amanda tá Gente, trabalhando no Google, inclusive, Isso, né? Porra, isso. da hora, Na da GCP. E ela é DBA, né? É. DBA. Ela seguiu a Gente, carreira de DBA. Cara, né? a gente fina Então demais. eu conheci muita gente nessa época e ali foi onde eu comecei a programar, aprender C Sharp. Cara, eu sei que eu entrei tanto de cabeça que toda o meetup que tinha lá, eu participava. Eu, entrava em todos e aí comecei a fazer faculdade, participar. Tanto é que teve uma época que a dona de lá, né, era um casal, né? Era uma empresa familiar. Era o Leonardo e a Bárbara, a Babi. Pô, eu ia tanto, eu ia sexta, sábado e domingo participar dos eventos. Ela falou, pô, Felipe, por que você não dorme aí, mano? Você vai estar aqui de manhã, eu sei que você mora longe. Eu ganhei tanta intimidade com isso que eu acabei trabalhando lá depois. Né? Caramba, que legal, velho. E aí foi onde eu, de fato, pô, o Léo ali, que ele, cara, era um ninja da programação na época. Pô, ele tinha uma parede assim com 30 certificações da Microsoft. Tipo, era bizarro, o cara manjava muito. E aí foi onde eu comecei a aprender a programar. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. O né? legal é que eu lembro que essa comunidade de Netcoders, eles tinham vários intensivões, né? Então, Sim, tipo é. assim, era intensivão de 3, 4 dias e de graça, cara. Era de graça. Hoje, um treinamento desse aí, a galera tá cobrando 12 pau aí pra fazer isso daí, né? Caríssimo. Curso presencial, né? É. A galera de comunidade, cara, isso que é foda, isso que eu acho incrível da comunidade, tá ligado? Tipo assim, problema nenhum na galera que vende curso, já vendi curso inclusive, posso vender no futuro também, problema nenhum nisso, mas eu acho que esse fomento, essa intuitividade de compartilhar o que você aprendeu por falta de acesso, né? Porque a comunidade surge nisso, né? Falta de acesso, né? E hoje é uma coisa tão doida, né? Porque, tipo assim, é cultural. É uma coisa que você entra, se envolve e você acaba compartilhando conhecimento. Então, por exemplo, Exatamente. todo mundo aqui tá nessa mesa aqui já compartilhou ou um artigo, ou um vídeo, ou foi dar uma palestra, ou ajudou alguém, botou alguém do lado aqui que Participou de ajudou de alguma treinamento. forma. Sabe, isso eu acho um diferencial fudido da nossa área. Porque tem outras áreas que tem essa coisa, tipo, eu sei, eu não compartilho com ninguém, e eu vou ser o mais fudido nisso Ele daqui. fica com aquele medo, pô, se eu ensinar ele, eu tô criando um concorrente. E É ao bizarro contrário, esse pensamento, e ao né? contrário, né? Porque quando a maré sobe pra todo mundo, né? Exatamente. E esse que é a loucura, né, da área, né? Então, tipo, é um efeito completamente rebote à forma lógica de pensar, pô, se eu compartilhar o que eu sei, outras pessoas vão saber, eu vou abrir margem de concorrência, eu vou perder espaço, e não é isso que acontece. Não, você aprende. Você sobe o nível de todo mundo, Era o que eu as ia pessoas falar. aprendem mais, enfim. Todo mundo sobe o nível, todo mundo cresce, tem espaço pra todo mundo. Cara, Você aprende. Eu aprendi ensinando. Então, tem um estudo sobre isso, né? Que tem um cálculo lá que quando você ensina, você consegue absorver tipo 80%. Quase 80%. Você, a porcentagem de aprendizado quando você tá estudando um assunto, por exemplo, quando você está ensinando, você tem uma chance de 80% maior de E te absorver. ajuda a Absorver, sintetizar aquilo ali, isso. porque assim, quando você tá aprendendo, pô, você vai ler um artigo, você vai escrever. Eu acho que tem maneiras de aprender, né? As principais, pô, é estudando, exato, praticando. exato. E com A certeza, prática. eu acho que o estágio final, assim, pra Mas, assim, sintetizar é você ensinar. eu acho que a palavra certa não é ensinar, é sintetizar. Porque, por exemplo, todo mundo aqui, quantas vezes você tá com um problema e às vezes você não consegue resolver um problema, mas aí quando você vai compartilhar esse problema, você tem que Às vezes você sintetizar, sozinho não consegue, né? na hora que você tá falando, você, pum, estrala. Você fala, puta, não peguei esse processo, aquilo, outro e tal, não sei o quê. Então, esse processo de sintetização é que eu digo que forma o aprendizado de fato. Então, Sim. tipo assim, uma coisa eu tô aqui, eu aprendi e tal, não sei o quê. Agora, se eu tenho que seminar isso, sintetizar isso para compartilhar isso com alguém, não necessariamente ensinar, não necessariamente ser didático, mas só de eu fazer isso, eu tenho que repassar todos os processos que eu mesmo construí no aprendizado. Então, isso meio que calcifica o cognitivo ali e faz com que a gente absorva completamente aquele assunto, Isso. Exato. né? E outra, quando você está ensinando, as dúvidas das pessoas, que são dúvidas que talvez você não tivesse na hora que você estiver estudando, vai te levar a falar, opa, eu não tinha pensado nisso, né? Então isso começa a complementar ali toda a parte de conhecimento. E aí eu acho que isso que fomenta muito a comunidade, né? Porque quando a gente vai pra comunidade, por exemplo, Netcoders, né? Pô, cara, eu achava, não era a linguagem que eu queria seguir na época e tal, nunca participei. O nome já dizia, né? Era muito fã do .NET. Era muito específico, né? Mas, tipo assim, eu olhava de longe, eu achava aquilo incrível. Eu falava, cara, esses caras aí são muito fodas.
eles estão dedicando um tempo deles ali tão grande, estão ajudando tanta gente, estão transformando tantas vidas. E sabe, de graça, genuinamente, né? Tipo E assim, eu acho que é exatamente isso. Eu nunca naquela época passou pela minha cabeça, pô, cara, eu vou ensinar pra ganhar seguidor, pra me destacar. Era pelo simples fato que eu gostava de ensinar. Então foi o que eu falei, né? Pô, eu comecei a participar tanto que pouco tempo depois, 6 meses assim. E olha só, eu tava ensinando coisas que às vezes eu não era sênior naquilo. Tipo, pô, eu aprendi a bootstrap essa semana. Daqui um mês eu falei, já tava ensinando. Ou às vezes, a gente tinha muito esse desafio entre a gente, né, os professores ali. Cara, eu preciso aprender alguma coisa. Pô, então marca uma palestra sobre isso, que você vai ser obrigado a aprender. você vai ser obrigado a passar. Você tem que Exatamente. ser obrigado a sintetizar pra alguém. Então, tipo assim, Exatamente. Então, pô, se você é. quer ensinar, você vai ter que aprender, correr atrás. E assim, eu ouço também a galera, eu incentivo muito o pessoal a compartilhar. Ah, mas eu ainda não conheço esse assunto, então não posso falar sobre isso. Não é isso, Não existe cara. isso, O pouco que você já sabe é o suficiente pra alguém As que não pessoas sabe tendem a nada. ser muito perfeccionistas Exatamente. às vezes, né? mas acho que tem essa falsa ideia de eu tenho que ser referência naquilo. Não é ser não referência. precisa. Você tá compartilhando a sua ideia, é uma troca. Meetup é isso, né? Meetup, a ideia de meetup é isso, né? Estou compartilhando, estou tendo uma troca. Eu não estou aqui sendo soberbo e eu sou o melhor e o que eu vou falar aqui é verdade e o meu jeito é o melhor. Não é essa a ideia, né? E isso é um negócio engraçado hoje em dia, porque assim, a pessoa que você vê que tem potencial, tal, não sei o que, pra compartilhar, ela tem essa autocrítica de, pô, não, eu não sou especialista nesse assunto, eu não se sente confiante pra falar. Né? E a pessoa que deveria, na verdade, ser especialista no assunto, que é o cara que vende curso, geralmente não tem essa crítica. Exato. Ele tá, tipo assim, hoje em Ele não dia tem a essa galera tá crítica. vendendo curso, tipo, caríssimo do básico, coisa que você aprende no Google. Cara, isso assim, é bizarro, porque assim, é um assunto polêmico essa coisa de vender curso. Ainda mais na área de tecnologia, né? Com tanto conhecimento gratuito e tal, não sei o quê. Eu acho assim, cara, igual eu falei, eu não vejo problema nenhum de você vender o seu conhecimento, porque você monta alguma proposta diferente do que você tem dos acessos gratuitos. Você tem um diferencial ali, né? Você quer entregar alguma coisa. Tipo o Eric. Tipo o Eric. Agora, é o seguinte, você não pode vender aquilo que você não domina. Que você não tem experiência. Você não pode vender o que você não passou. Entendeu? Eu acho que isso é o problema. Isso é o problema do cara que faz... É o cara de marketing digital, né? Acho que, no geral, o mercado tá meio podre do marketing digital. Saturado. Tem muita galera que vende o que não sabe, vende o que não passou e assim... Isso. É um conhecimento raso, né? É um conhecimento raso, entendeu? Então, tipo assim... Que o não tem cara- valor. E promete o que não dá. Isso. Entendeu? O Acho que não a dá pra pior fazer. parte é isso, né? Tipo, você vender o seu curso ali, você... Enfim, agora você prometer que você... Ah, cara, faça esse curso aqui que você vai estar ganhando... Vai ganhar- Aquela velha história, né? Pô, um curso de 6 meses você vai estar ganhando 5 mil reais. Você Ah, fala, tem uma ó, galera que aprenda faz a programar em 6 meses. Eu falei, cara, 6 meses aprenda a programar, olha... eu É vou te- difícil. É difícil. Você pode aprender a digitar código. Isso é uma linguagem, você aprende. Você consegue aprender alguma coisa ali, mas, pô, falar que você vai ganhar rios de dinheiro... Vai ser profissional. Não tem como você prometer algo, né? Exatamente. E Não outra... dá. Não tem garantia, não tem Não tem garantia. garantia nenhuma. E assim, né? Quando a gente fala de mercado de programa, ou mercado de tecnologia no geral, né? A skill técnica é uma ponta. Não é todas as pontas, entendeu? E outra... assim, a gente tá num mercado super competitivo. Né? Super competitivo. Então o cara ficar com essa promessa de, olha, entra aqui no meu curso que você vai estourar, que você vai bombar, que isso e aquilo e tal, não sei o quê. Eu acho assim, cara, isso aí, eu tinha que ter uma CPI nessa porra, entendeu? Tinha que rolar uma... Ó, por mim, tinha que rolar uma CPI do marketing digital, entendeu? Porque tem muito estelionatário, Tem, cara. tem muito estelionatário. E é estelionatário. É É cara que engana os outros, falsa promessa, falta isso e aquilo. E depois some pra Coreia, né, não? Sai pra Coreia. Depois lança livro aí. Lança livro que não foi ele que fez, com cópia dos outros, é isso. Os outros. Mas- Voltando aqui no leitão, então, você hoje é Staff Engineer, e basicamente você coordena um time de desenvolvimento, você que faz a parte de arquitetura, ou como que funciona isso no dia a Tá, dia? vamos explicar, mano. Assim, o staff engenheiro ele é um cargo muito, como eu posso dizer, singular, vamos dizer assim, né? É o pica das galáxias da parte técnica. É isso, resumidamente é isso. Resumidamente. Mas o que acontece? Eu não sei como o principal lá na gringa, né? Mas o staff dentro da XP, acho que num cenário global assim também, ele tem atuações que são muito sazonais, né? Como assim, Leitão?
pô, de fato é o cara que vai fazer, que vai ser o coordenador técnico ali da squad, Direcionar das squads, o time. dos times. Assim, pô, é ele que vai mandar? Não, a gente tem uns seniors dentro dos times que, cara, ele com certeza às vezes vai conhecer mais no detalhe dos códigos do que o próprio staff. Só que a ideia do staff ali é o quê? Ele olhar todos os times de uma maneira holística, Macro. né? Então, tipo assim, pô, garantir que, vamos imaginar que a gente tem aqui 4 times, né? Cara, tem um objetivo maior ali da nossa área. Os times, eles têm que caminhar nesse mesmo objetivo. Ele é estratégico. Exatamente, o staff vai ter um papel estratégico que garantir que, de maneira tecnológica, todos os times estejam seguindo o mesmo objetivo. Alinhados ao objetivo do negócio. Exatamente, alinhados ao objetivo do negócio. Então o staff, além dele cuidar dessa parte técnica, ele tem que ter esse lado técnico, ele também tem que ter um lado muito forte de produto, ele tem que saber o que ele está cuidando, né? Sim. Então, pô, não adianta nada, cara, eu vou coordenar o time, só que eu vou coordenar pro caminho errado, para onde o negócio não tá indo. Então, assim, o staff, ele é normalmente uma referência técnica dentro do time, né? Pô, é o cara que vai ser a última linha ali. Pô, os devs não estão conseguindo resolver. Cara, vamos chamar o staff. Foi o que eu falei, né? Tem os papéis ali. Então, pô, em algum momento o staff ele vai ser mais coordenador, gerenciar as pessoas, os times, ajudar. Vai trabalhar mais na parte de estratégia e também, às vezes, como solver, né? Então, pô, cara, ninguém tá conseguindo resolver. Vamos chamar o staff para tentar ajudar? Às vezes pode não ser ele que resolve. Pô, é um problema de segurança. Pô, vou chamar o cara ali de segurança. Cara, tô vendo aqui que tem um problema grave de banco. Pô, vou envolver o time de banco. Então ele vai. É o braço ali, né? Que vai unir outras pessoas também. Ele é o escalonador Isso, ali, né? Para Então nele, eu ele puxa vejo quem é que assim, o necessário. staff Né? ele tem um papel muito importante no seguinte sentido, que a gente tem dentro dos times, né, o PM, que vai cuidar ali de produto, cara, o especialista ali, é o cara que vai traduzir o negócio em tecnologia do ponto de vista de produto. Eu tenho um manager que vai fazer de fato a gestão das pessoas, né? É o cara que vai cuidar da carreira, que vai ver se você tá batendo ponto ou não. Então ele vai ser o gerente ali. E o staff, ele é o elo que liga tudo isso. Pô, é o cara que entende de tecnologia, que conhece de pessoas e também conhece de produto. É o cara que vai ajudar e vai fazer esse intermédio ali. Interessante. Qual que seria assim, a diferença do staff pro tech lead, por exemplo? Eu percebo que o staff talvez seja um pouco mais técnico. Qual que é o ponto? A XP, a gente tinha esse modelo de trabalho há 4, 5 anos atrás de ter os tech leads. Qual que era o ponto? Normalmente, o que fazia-se, né? Montava-se um time, cara, preciso de um tech lead ali. Quem que era o tech lead? Era o mais sênior, era o normal. Pô, vou botar o mais sênior ali para ser o tech lead. Qual que é o ponto? Que quando você começa a trabalhar com times mais desenvolvidos, times que escalam, que trabalham em larga escala, é necessário que o tech lead, ele não vai conseguir suprir essa necessidade. Por quê? Porque ele vai cuidar tanto da parte técnica quanto da parte de pessoas. E, cara, é muito difícil, complicado, o cara ser bom nos dois. É a mesma coisa do full stack, né? Pô, o cara ou ele é muito bom no front, ou ele é muito bom no back. Ou ele não é bom em nada. Mas o ponto é que o tech lead ele tem mais esse lado de pessoas, de gestão. Então, dependendo dos times, é possível. Você consegue encaixar um tech lead ali. O staff, ele é um tech lead com uma ponta mais técnica. Acho que esse é o... E o manager ali, pô, é o tech lead com a ponta mais pessoas. Que trabalha lado a lado com o staff. Exatamente. Então, na liderança dos times, eles formam pares, né? Então, Entendi. pô, o manager ele vai cuidar da parte de pessoas, gestão do time, vai acompanhar indicadores, pô, vai ver a quantidade de store points que a squad está entregando. O staff, pô, vai estar olhando. Cara, eles estão respeitando a arquitetura aqui Entendi. que a gente cuida. Pô, ele vai fazer os desenhos de solução, vai apoiar os times ali dentro com problemas, com as entregas, definir qual padrões a gente vai usar. É mais técnico, né? É o cara mais técnico. É mais técnico. Exatamente. E segurança, cara? Tem um ponto interessante nisso que ele falou que para que não é também o staff não vem só quando tem problema. O staff, por exemplo, a empresa vai criar uma ABU nova, um produto novo. Então, o staff ele vem para aquela reunião mais executiva inicial, que ele vai dar o direcionamento ali, olha, isso aqui precisa, por exemplo, ter segurança, isso aqui a gente vai consumir, vai ter antifraude, vai ter alguma coisa. Ele é o cara que vai trazer mais ou menos assim, levantar o requisito técnico para a galera de negócio. Que a galera de negócio vai pensar assim, ó, vamos subir aqui um produto de arquitetura, a gente vai precisar de DevOps, a gente vai precisar de... vamos subir um negócio de financiamento com Bitcoin, sei lá, que você dá Bitcoin como garantia para comprar um carro, algo assim, né, nesse sentido. Aí ele vai trazer, pô, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vai ter uma custodiadora, vai ter o time de segurança vai ter que implementar tal coisa, o time de mobile vai ter que implementar de tal forma que vai alinhar com a arquitetura que nós já temos, que a gente não pode quebrar o que já tem, né?
Sim. Como interligar. Então esse cara, ele vem com essa visão para evitar que muitos problemas, inclusive, que ele geralmente atua, aconteçam meio que de forma preventiva. Legal. Aí, com direcionando segurança, a mais ou menos a mesma pergunta aqui coisa. para a área de segurança, né? Bom, a área de segurança hoje, talvez hoje, está um pouco mais popularizada, um pouco mais, né, mais falada. Quais são as divisões que a gente tem na área de segurança? Assim, pô, o cara quer trabalhar com segurança da informação. Quais são os setores que a gente tem e como que esses setores interagem entre si no dia a dia corporativo? Cara, é complicado, porque é um mundo, tipo, a whole new world, sabe? Tipo, completamente A gente diferente. sabe segurança de informação, né? Mas deve ter um buraco. É, todo. Normalmente, quando fala assim, gigantesco, pô, porque segurança da informação, hacker, a primeira coisa é o cara que invade o sistema, o cara que invade o computador. Esse, Tem muitos times ali. Isso, né? tem. Como funciona? Esse o hacker, na verdade, assim, né? O mais popular, era o emprego que mais tinha antigamente. Agora, mais recentemente, começaram outras áreas a se popularizar. Uma coisa engraçada, né, até, é que segurança antigamente tinha que fazia, né? Vamos falar 10 anos atrás, mais ou menos. De 10 anos pra trás, tá? Pra gente pode colocar esse divisor aí. Quem fazia segurança era banco, empresa tipo de Big Tech, porque tem propriedade intelectual, assim, lugar que tem essa cultura de proteção de propriedade intelectual, de pesquisa e tudo mais. Banco, porque se vacilasse, perdia dinheiro, né? Sentia a dor no dia a dia. E outras empresas de nicho mais específico, né? E era aquilo, tipo, testar pra invadir, porque pra evitar ter fraude, sofrer ataque, etc. Sim. E depois que teve o WannaCry, ele tem dois marcos muito importantes no cenário de tecnologia e de segurança. Certo. Um deles é o WannaCry, que foi o ransomware lá que parou, tipo, o mundo inteiro. Eu já ouvi falar, foi recente isso, não faz um Foi, tempo. não, é 2016. 2016, finalzinho de Como é 2016. que foi ali. esse evento? E pra galera que tá de fora, assim, o que é ransomware, né? Ransomware era um tipo Porque de... quando sai no G1, quando sai nas Vixe, eu notícias, né? já fui Ransomware- atacado com ransomware. Se sai no G1, foi grave. isso. Foi grave, foi É, grave. o ransomware é um malware que basicamente assim, os caras usam pra instalar E um aí, malware o que na sua é um máquina. malware, né? Vamos entrar no... Software malicioso, né? Tipo, Um antigamente software tinha o malicioso. trojanzão lá que você baixava, Trojan, pô, ele né? ficava na tua É o vírus, máquina né? ali. É o Isso, o vírus. vírus. É o vírus. Exatamente, é um vírus. E aí tinha o trojanzão que ficava, tipo, usando tua máquina como botnet, como processamento e tal. Mas recentemente a galera começou a querer monetizar isso, né? Antigamente você tinha a botnet para instalar a adware, que é, pô, eu tenho um software aqui que eu quero basicamente assim crescer, né, a quantidade de usuários. Aí eu vou lá, contratava alguém que tinha uma botnet e falava, mano, eu te pago tanto para tu fazer tua botnet e instalar meu malware e tal. Meu malware, meu software, né, e tudo mais. O ransomware veio como uma forma alternativa a esse mercado, meio com a evolução dele, que o cara instala o malware na tua máquina, ele vai lá, criptografa teus arquivos e você tem que pagar um valor para ter os arquivos de volta, né? Então, geralmente pra pessoa normal, ela vai lá, formata, tipo... Normalmente quando pagam, eles de fato liberam? Tem ransomwares que sim, tem ransomwares que não, né? Tem, vamos dizer assim, tem grupos de ransomware, tem quadrilhas que são bem éticas nesse sentido, né? Tipo, os caras são criminosos, mas... São éticos. são mais éticos. Os caras, pô, se você Criminoso pagar, intelectual, os né? caras fazem, E Que tem, bom, tem, bom, tem é uns que não. bom. Que Tem é um hacker, né? É um criminoso hacker. elegante, né? É um hacker assim, mas esse cara é criminoso, né? Ele tem um É que é conhecimento. o Um criminoso hacker é com o bigode cracker, bonito. né? Na Tem essa verdade, diferença? é tudo hacker, só que, na verdade, Os caras são negociadores, né? Então, tipo assim, É, os caras que vai querer negociar, eles não vão chegar... Não é igual assalto à mão armada. Vai, passa essa porra aqui, não sei o que. Os caras falam, oi, tudo bem? Os caras é, é tipo, elegantes. é literalmente um Você poderia sequestro. me O servir. ransom é tipo... Os caras é elegantes, O ransom é entendeu? tipo literalmente um sequestro, entendeu? Se você não... Sim, é. É um sequestro, é isso. Só que Mas no caso assim, do- na minha experiência, eu não tive coragem de eu já fui Ransomwado? já levei ataque de ransomware e a única forma que me salvou foi backup. Mas é isso aí. Porque não garante que se você pagar o... Você não tem garantia, você É. nunca sabe. Você não sabe com quem que você tá lidando. Exato. Né? E aí... Teve o WannaCry, que basicamente, assim, parou metade do mundo, deixou, tipo, uma galera offline, assim, por alguns dias e tal. Aí todo mundo, todas as empresas falaram, caralho, pô, se eu não tiver segurança no Se eu meu, não me cuidar, no meu ambiente, o cara pode parar a minha operação. Tipo, eu trouxe uma outra perspectiva, né? E aí,
depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Veio com que é força, isso, né? porque Quando aí que virou uma teve questão de compliance. Quando que teve a Lei Geral de Proteção de Dados? Para explicar pra galera Cara, mais ou a menos Lei Geral o de que, Proteção que de é Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não me recordo exatamente, não sei se é 2016 também, 2017. Começou com a GDPR, que é a lei europeia. Porque basicamente assim, Acho que antigamente... começou a cobrar multa ali. Mas em pra multar as 2017. antes ainda empresas. da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente teve o Marco Civil da Internet também, né? Que foi um ponto importante. Foi porque, na verdade, assim, a internet meio que era uma terra sem lei, né? Tipo, cada um fazia o que queria, tal, a galera cometia o negócio de hackear MSN, isso trouxe muita atenção por causa da Lei Carolina Dickmann, que é uma precursora do Marco Civil da Internet, que é assim, a galera hackeava e acessava as fotos íntimas das pessoas, que as pessoas não tinham a menor noção de como cuidar desse tipo de conteúdo e tal, e aí a galera ia lá e vazava, tanto que... na época da adolescência era muito popular o Caiu na Net. Né? Assim, galera mais antiga tá Nunca ouvi ligada. falar. Pra cima de Moá, Ah, né? só as horas. E aí como fala? E aí, enfim, veio o Marco Civil, só que o Marco Civil era muito mais pra regular esse tipo de conduta de você fazer sextortion, de você invadir as pessoas, hackear as pessoas pra gerar constrangimento. Todo esse era muito mais voltado pro crime do mundo físico, né? Pro crime do mundo real. Era muito mais orientado Sim. pra isso e tal. E depois começou, que as empresas começaram a ser obrigadas a armazenar o IP por tanto tempo, porque às vezes a polícia ia fazer uma investigação de um crime digital, cara. Não tinha log, às vezes não tinha Tinha log, não tinha nada. não tinha como garantir que, tipo assim, que aquele IP, quem tava usando aquele IP naquele horário tal que tava lá no registro da empresa que foi atacada, foi aquela pessoa, porque os provedores compartilhavam o IP entre vários usuários. Então, pô, às vezes a investigação dava na Dona Neide, dava no Seu Luiz, sei lá, na casa que tinha uma criança que ficava jogando o dia inteiro lá Minecraft, e na casa de um cara que era carder. Então, ou seja, Só que a pra polícia galera não tinha como entender, saber. O Marco Civil da Internet é o seguinte: quando você faz algum comentário aí lá no YouTube, não sei o que, xingando os outros, não sei o que, o pessoal te acha por causa do Marco Civil da Internet. Não, o Marco Civil da Internet começou a obrigar, foi meio que a regulação, né, que fala assim, ó, as empresas hoje, a empresa antigamente não tinha obrigação de nada. Sim. O Marco Civil da Internet passou a estipular papéis, direitos que as pessoas têm na internet, tipo, que nós, usuários, temos, porque outra coisa, eu ia lá no meu site e me cadastrava, pô, aí do nada eu começava a receber spam de umas empresas nada a ver, eu começava a receber e-mail... Assim, tudo, porque as empresas pegavam teus dados e vendiam pro mail. Não que hoje isso não tá tão diferente, né? Não que hoje não aconteça. Só que hoje, por exemplo, se a empresa fazia aquilo... Hoje dá merda. Exatamente. Tem um se a empresa... CNPJ ali que você pode culpar. Que você pode pode, culpar. que você pode cobrar, né? Tem até um cenário que depois eu vou lançar polêmica aqui, mas enfim. Então, o Marco Civil da Internet veio para lançar essas obrigações, aí definiu multa, definiu um monte de coisa jurídica, vamos dizer assim... Deu um embasamento jurídico que basicamente segurança jurídica, garantias jurídicas tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? E tal. Ele veio mais ou menos nessa pegada. Já a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei baseada na GDPR, que é uma lei europeia e tal, que é assim, cara, começou a falar, não, as empresas têm que ser mais éticas e tal, porque antigamente era oba-oba, os caras pegavam, vendia dado para todo mundo e tal, e aí quando você ia ver E dados bem sensíveis, né? Tipo, tipo assim, o teu endereço, sua religião, ou se você fuma ou não, se você tem alguma doença. coisa Podemos de hábito. comentar empresas, por exemplo, que negativam o seu nome aí, que pegava seus dados e ó... É essa mesmo. Cara, mas falando aí nessa parte de segurança, eu vi alguma coisa escrito Red Team no seu LinkedIn. Quais são os setores? E aí né? eu queria saber o que É verdade, os exatamente... setores. A gente tem TDAH, tá? Vai controlando que eu tenho TDAH. Se deixar falar... Em mim já bateu aqui, já. Eu tô Não, em mim também. centradíssimo. Só que se deixar, vai puxando o fio, eu me perco completamente, né? Eu não sigo uma linha reta. Isso, os setores, né? Que eu tava explicando. Aí a questão dos setores é o seguinte, né? A gente tem... Segurança é assim, cara. Tudo que tem computação tem segurança. Imagine mais ou menos Deveria isso. Então, ter, né? segurança tem que atuar naquilo, porque senão é farra, né? E aí hoje tem os times que foram, que separaram, até nem me lembro exatamente de onde vem essa nomenclatura de Red Team, Blue Team, Yellow Team, Purple Team, enfim. Eu não lembro de onde vem exatamente, né? Só que essas coisas meio que segregam as atividades. Por exemplo, o que é conhecido como Red Team é a galera de segurança ofensiva, os caras que invade, que faz
é muito Pentest, confundido com fazer pentest. Ele entra na nomenclatura do Red Team, que é a parte ofensiva, mas o pentest é outra parada, tá? Não é... Então, Red se Team, pentest É não isso que eu ia perguntar, assim, a diferença entre Red Team, Pentest e tem o Bug Bounty. Bug Bounty também e tal, não. Assim, é meio complicado, mas só pra gente definir. O Blue Team, tá, é a parte de defesa, é quem trabalha com monitoramento, hardening, com resposta a incidentes, às vezes com o time de Threat Intel, igual a camisa da Bravu, né, que a galera é especialista em inteligência de ameaças e tal. E vai se encaixando nessa parte de segurança também, que é municiar, por exemplo, a empresa, o negócio, a se precaver de uma ameaça. Um banco é o quê? Qual é a ameaça dele? Um fraudador, um carder, às vezes... Eu vi que você pensou na palavra harden e eu lembro que um tempo atrás na firma, lá na XP, a gente teve que passar por um processo de harden que era basicamente pegar os softwares que a gente tinha, atualizar para outras versões. Tinha um lance assim, né? Você vai usar um Redis. Cara, tem que estar nessa versão, tem que ter um SSL ativado, tem algumas regras ali. Gestão de patch, isso aí, exatamente, né? Então aí tem o Blue Team. O Red Team geralmente entra a parte de segurança ofensiva, que inclui um pouco de fazer pentest, inclui a parte de fato o que a gente chama de simulação de ameaça real, que é quando você vale tudo, você vai pra cima com tudo. Aberto. Tem lá o Yellow Team também, que é basicamente o pessoal que faz o que a gente chama de segurança de aplicações, que é você tá ali no processo de desenvolvimento, você faz a arquitetura, modelagem de ameaças, você faz o teste de segurança durante a fase de desenvolvimento, você coloca uma esteira, né? Na esteira você coloca ferramentas para fazer análise estática de código, análise um SAST, um DAST, exatamente, né? O SAST é basicamente uma análise estática de código-fonte para ver se não tem vulnerabilidade naquele código ali de forma estática, e o DAST é basicamente um QA automatizado, tá? Um QA só que voltado para segurança. Aí tem o time que eu acho que, não me engano, o White Team, que é a galera que faz governança, conscientização. É o arco-íris bem... Tem. É o arco-íris. Isso, exatamente. Que é a galera que faz governança, conscientização, que é dar treinamento para as pessoas, ir lá e falar, pô, ô Dona Lourdes, isso, ô Dona Lourdes, não pode colocar a senha no post-it, colar ali na mesa, não pode tirar foto de informação sensível da empresa e postar no Instagram. Até um tempo atrás eu tinha um bloco de notas no computador ali, bem no desktop, que você abria e tinha mensagem de todos os softwares. Falar pro Dev, olha Dev, não pode lá pegar o seu código no chat GPT e jogar diretamente, vai expor chave não pode subir as credenciais, não pode subir código da empresa no GitHub, esse tipo de coisa, né? Tal. E... o que mais tem? E é daí que vem aqueles bots que ficam fazendo crawlers pesquisando coisa da empresa. Pega os negócios e manda bala, e amassa. Cara, esse negócio de credencial, eu venho percebendo que agora, talvez já seja antigo e eu não sabia. Eles estão compartilhando agora a credencial tipo de API a partir de algumas ferramentas online, né? Não é mais via e-mail e tal. Eles geram um link, coloca a credencial lá dentro e aí te passa o link com aquilo. Isso, o cofre. Né? A gente usa muito vaults, né? Os cofres. Então, por exemplo, é normal no ambiente mais corporativo. Pô, eu não vou salvar minha senha dentro do... TXT. De um TXT, do repositório de código. Pô, a galera faz muito isso, né? Salva no computador local. Local, ok. Heróis. Né? Ainda, beleza. Senhas de ambiente de desenvolvimento, obviamente, né? Mas, pô, vou colocar um ambiente de homologação de produção... Cara, essa sua senha precisa ficar num segredo, né? Num vault. Então tem ferramentas aí da Azure, de outros... pra desenvolvimento tem bastante, né? Tem o Key Vault do Azure, a AWS. Mas eu tô percebendo que o pessoal tá usando pro dia a dia mesmo. Eu preciso compartilhar com outra pessoa, né? Tipo, não só por isso, por exemplo. É um método de segurança. Porque, né? Tem um negócio que eu vou até comentar, né? Quando eu vou fazer uma operação de Red Team... eu tenho que entrar num ambiente, lá numa empresa X, eu tenho que entrar lá, comprometer o ambiente deles. A gente vai simular definir um ator de ameaça, né? Fictício, mas que pro mundo deles é real. E eu meio que tenho que impersonar esse cara. Então, pô, eu preciso... o que eu faria para comprometer um banco, né? Eu sou um fraudador, eu vou ser esse ator de ameaça. O que eu faria para comprometer o ambiente desse banco? Para que eu possa, sei lá, acessar informação confidencial, para que eu possa fazer espionagem, para que eu possa quebrar sigilo financeiro, porque isso tem valor também no mercado, entendeu? Para que eu possa, talvez até fraudar mesmo, tipo, propriamente dito, tipo, aprovar uns carros, uns financiamentos, não pegar número de cartão, esse tipo de coisa, né?
E aí, cara, o que eu vou fazer? Eu vou mapear toda a superfície de ataque possível, que é olhar as aplicações, tipo, o site do Internet Banking, o site de parceiro, o site de cotação de financiamento. Vou olhar se eu acho uma vulnerabilidade ali, ou então vou começar a mapear os funcionários. Pra isso, né? Eu lembro que na faculdade eu usava, acho que era BIF, alguma coisa. Pô, que ele tinha vários tipos de teste ali que você queria fazer, apontava pra um site e... É o Burp. Isso, ele fala, eu quero fazer um SQL injection. Pô, tu dá uma URL e ele ficava simulando algumas coisas. Aí, assim, o Milton fez a pergunta aqui do Bug Bounty, né? O que seria o Bug Bounty. Bounty, né? O que seria o Bug Bounty? O Bug Bounty eu costumo falar é o pentest grátis. É tipo assim, porque o Bug Bounty, basicamente você caçar recompensa. Né? As empresas têm os processos internos dela de segurança e tal. Um pequeno parênteses. Pentest seria... O pentest, cara, é você, literalmente um teste de intrusão, só que você nele, qual que é a diferença dele para uma operação de red team, por exemplo, né? Você tem o escopo, você tem a limitação do tempo, na operação de red team também tem, mas costuma ter mais flexível, né? Só que você tem um escopo específico e você tem regras de engajamento muito mais específicas também, muito mais limitadas. Então, por exemplo, vou fazer um pentest aqui numa aplicação web que a gente chama de... Nós temos 3 tipos, né? O pentest black box, que é quando você não tem conhecimento nenhum do ambiente. O gray box, que é quando o cliente vai te passar assim... Cara, eu tenho aqui um sistema, só que esse sistema não é aberto, né? Para você ter acesso a ele, eu tenho que gerar uma credencial para você e te mandar. Interessante. Né? Eu tô para fazer isso nas próximas semanas em um time, já tô até aprendendo aqui. Então, o pentest nada mais é do que um teste... É uma análise de segurança de uma... Teste de penetração. Então você vai teste de tentar intrusão. achar buracos e falhas. Nesse que vai ele, né? Vai ele. Pra Você invadir. vai tentar achar falhas teste do Laele. especificamente em sistema. Isso é especificamente naqueles sistemas que estão no escopo, né? E aí você vai pegar, por exemplo, assim, cara, as telas, vai navegar nas telas, vai olhar os formulários, vai olhar o que tem, vai pegar os formulários, vai enviar um monte de input lá dentro e tal, e ver como é que a aplicação responde para saber se os caras se o dev tratou direitinho as entradas de dados. E essas se ele informações tudo você faz o quê? Relatório? Como é que é? Isso, aí dependendo do que for ali, às vezes você acha uma injeção de código, você acha uma injeção de SQL, XSS e tal, coisas que dá para você, por exemplo, escalar aquele ataque ou acessar informação que não deveria, ou pegar um privilégio de outro usuário. E isso são falhas exclusivamente de programação ou pode ter falhas em outros De pontos da infra aplicação? Às vezes tem falha de infra, tem muita coisa que é misconfig, tem muita falha que é misconfiguração. Tipo assim, o cara deixou a configuração muito ampla, muito aberta, ou então esqueceu de restringir a configuração de um sistema, pô, a gente vai lá e pegou a informação. Tipo, igual você falou mais recentemente, no começo, você fazia a busca no Google e achava lá aqueles TXT, os backups de banco da galera, tudo acessível na internet. Aquilo é misconfig, tá? Você deixou o Apache listando o diretório, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas há 2 anos atrás eu tava navegando pelo um banco digital e, cara, eu me surpreendi quando eu fui fazer uma operação, apareceu a tela amarela do .NET com o nome da classe que faz conexão com o banco de dados. Isso. Cara, por sorte, não apareceu a connection string ali, talvez. Mas sabe aquela tela amarela do .NET? Sei. Uhum. Tava lá, É o nome da debug mode. classe... O cara não fechou o debug mode. Modo de debug, que assim, por si só, não é um problema, não é uma vulnerabilidade de segurança, só que ele me dá conhecimento do ambiente, que é a parte do Exatamente. Você processo vai- de pentest. Aparece o nome do caminho físico do servidor. Isso. Querendo ou não, é uma... Tá exposto. Aí É uma informação que pode ser isso. juntada. Ela vai ser juntada com outra vulnerabilidade. Por exemplo, eu verifiquei que essa aplicação também tem uma funcionalidade de upload. Aí eu tô testando o que a gente chama de path traverso, diretório traverso e tal, que é o que? Eu faço upload de um arquivo, eu coloco no nome do arquivo, sei lá, o ponto barra, e a aplicação pega na hora que ela vai fazer o upload, ela vai ter uma pasta lá, um caminho, por exemplo, barra var, www, html, barra uploads, né? Só que eu boto ponto barra pra ir cair na home, Sim. né? E aí depois eu consigo acessar aquele arquivo, às vezes eu consigo subir um arquivo .php que era muito comum. Agora quando eu não sei o path, eu posso tentar vários e aí eu vou ficar mandando ali request pra caramba e não acesso. Cara, e deixa eu te perguntar, já que você falou desse negócio de arquivo aí, é comum, né, por exemplo, o cara colocar um executável dentro de um JPG. Eu nunca cheguei a testar isso na prática, mas como que o sistema operacional consegue executar uma aplicação que tá com o formato JPG? Porque o JPG ele vai tentar abrir o software de imagem. Como que funciona isso? As extensões servem, na verdade, assim, para outras aplicações normais, né? Os arquivos,
binário, todo arquivo, na verdade, ele é binário, né? Sabe como é que funciona? Tem um negócio que a gente chama de Magic Byte. No computador, tudo é literalmente uma string gigantesca de bytes, né? E aí, quando o computador identifica o que é um arquivo, o que é uma imagem, o que é um vídeo, pelos primeiros bytes daquele arquivo. Quando ele está lendo ali o file system e tal, aí ele lê e tem, por exemplo, o executável exe, né? Que é o PE. Então, ele literalmente tem uma string no começo que é tipo PE e tal, aí tem mais uns bytes que não são vamos falar, printable, né? Não são imprimíveis. E aí o computador, na hora que você clica no arquivo, ele vai ler aquilo ali, vai ler o byte, que chama de o loader, né? Do arquivo. Ele vai carregar o arquivo para a memória, ele vai ler os primeiros bytes e já vai saber o que ele faz. Aí, isso aqui é um JPEG. Aí ele já vai apontar para a aplicação que abre JPEG, que está configurada para abrir JPEG. Se é um executável, ele vai fazer a mesma coisa. Só que a extensão, por exemplo, para que ela serve? Ela serve para o Explorer, né? Pro navegador de arquivos do file system identificar mais facilmente o que é aquele tipo de arquivo. Então ele, pela extensão, hoje não faz mais pela extensão, faz tudo pelos Magic Bytes também. Só que ele vai pegar aquilo ali e vai, por exemplo, gerar o ícone, né, para essas coisas e tal. Então é para isso que serve a extensão. Aí quando ele pega o .jpg e tal, às vezes o próprio arquivo PL tem uma seção dentro do arquivo que chama resource, né, que é onde você consegue colocar o ícone do binário do programa e tal, e assim por diante, que a galera consegue usar para enganar os outros. Aí o Explorer vai mostrar como Mexe se fosse aqui uma imagem. no seu micro. Isso. Tá. O Explorer vai mostrar como se fosse uma imagem para o usuário, só que na hora que o usuário clica, que é o loader, né, que vai carregar o arquivo para a memória, vai identificar que aquilo é um executável. Ele vai chamar a aplicação interna do sistema operacional que executa programas. Exato. Galera, não estamos ensinando vocês aqui a fazer besteira, tá? A gente tá entendendo aqui a dinâmica pra todo mundo ficar ligeiro. Então, na prática, o cara, o que ele faz? Ele abre o binário da imagem e pega o binário do executável e joga lá dentro? Não, geralmente não. O mais comum, na verdade, é o cara, pelo binário do executável, ele vai lá no, igual eu te falei, altera o resource, né? O ícone, né? Ele tenta modificar o ícone para que pareça a miniatura aqui o Explorer, do JPG e tal. E a extensão. Assim? E pega a extensão, é a mesma coisa, né? Então tem alguns... Vai ficar mais fácil. Ali, Isso, entendeu? Que aí o então Explorer... é mais fácil do que eu tô pensando. É tipo induzir o usuário ao erro. O executável, trocar a extensão dele e trocar a imagem do ícone. Tanto eu não sei se você lembra dessa época que tinha o programa do Spynet. O Spynet, que era um software que você invadia o Windows, e aí você tinha controle total do acesso ao computador do cara, né? E a gente fazia muito... Olha, eu já me entregando. A gente fazia muitas junções de arquivos PDF, não sei o que, junto com o Trojan. Tanto é que a gente construía até essas junções no VB Studio para burlar o antivírus. Porque a gente sabia exatamente quais os pontos que o antivírus faz a consulta. A gente juntava esses dois, fazia um bypass disso, né? Então quando o cara lá baixava, sei lá, eu botava lá pro cara baixar, baixa aqui essa imagem, esse PDF e tal, não sei o quê. O que acontecia por debaixo dos panos era, o antivírus fazia a varredura da abertura do arquivo. Ele fazia a varredura primeiro nesse software máscara, que era no VB Studio, que entregava todos os falsos positivos para o antivírus. Depois que o antivírus entendia que não temos riscos aqui, o sistema operacional abria. Só que quando ele abria, na verdade, ele abria primeiro o Trojan, primeiro o ransomware, né? Primeiro ele abria o ransomware, né? Instalava lá no System 32 e depois ele seguia com a abertura do arquivo normalmente. Daí a pessoa nem sabia. Isso, para a pessoa não perceber, exatamente. E esse programa já fazia tudo isso. Ele já entregava, então assim, era só fazer a junção no VB Studio mesmo para dar o bypass no antivírus, né? Isso aí, exatamente. E aí... Enfim, a gente tava falando de pentest, né? E aí deu tela azul. Então, a gente tava falando de pentest, tava explicando. Então, assim, o bug bounty, então, basicamente, ele é um processo de pentest. Caçar recompensa, literalmente caçar recompensa. Você, por exemplo, igual eu falei, a XP tem o time de segurança, tem os processos internos, contrata a consultoria externa para fazer pentest também e tal, beleza. Sim. Só que, como eu falei, o pentest tem a limitação de tempo, de escopo, tal. Às vezes o escopo não é bem dimensionado, não é bem feito, ou tem limitações internas que é muito comum a galera ter medo de, achar muita merda nos meus sistemas, aí a galera
tenta limitar ao Dá máximo. uma podada ali. né? Dá uma podada no que você, na liberdade do que você pode fazer. Então, assim, muita coisa ali a gente não vai conseguir ver. Ou a limitação de tempo mesmo, às vezes a aplicação é muito grande. Ou, pô, tem funcionalidade que o Às cara vezes não a pensou. própria pessoa que tá passando não conhece tão a fundo. Isso, exatamente. Por isso que o pentester tem que ser um bom programador, porque ele tem que entender como é que constrói a aplicação, porque aí o cara aumenta a sua capacidade de pensamento criativo sobre, pô, o que o dev pode ter colocado aqui ou não, entendeu? Entendi. E aí... Então esse cara que fala que é hacker, ele não sabe programar, então... é furada, né? Cara, a gente tava falando mais cedo que essa questão de desenvolver um produto, a maioria das empresas não leva em consideração que desenvolver um produto a gente tem que pensar em desenvolver, testar. Testar já é um caso meio raro. Segurança, então, nem se fala. Exatamente, ninguém nem pensa. Aí vai minha pergunta aqui pro Leitão, que trabalhei na XP, que é uma empresa de financeira, né? Que Mercado deve envolver financeiro. muito, envolve segurança. Isso faz parte do escopo de vocês quando vocês desenvolvem um produto? O time de segurança chega junto pra poder... Você quer que eu fale a verdade ou que... Eu quero que você seja Mercado modesto. ideal. O normal, o mais comum, assim, não só da XP, né? Mas eu vou dar um panorama Panorama. geral, assim, de mais companhias que eu passei. Mas normalmente o que acontece? É muito comum que, cara, vou pegar aqui uma empresa média de tecnologia, bancões grandes. Cara, vou ter na casa de 1.000, 2.000 desenvolvedores. O time de segurança da informação vai ser o quê? 15 pessoas? 20, talvez? Depende da empresa, tem empresa que nem isso. Nem isso. Se então, tem, né? Se tem. E aí ela é muito dividida, né? Tem a área de DevSecOps lá, enfim, a área de segurança. Hoje eu vejo que muito em empresas grandes, assim, o time de segurança, eles são muito, parte deles, né? São muito responsáveis por fornecer ferramentas para os engenheiros, né? Então, assim, a gente treina os engenheiros para que eles sejam capazes de fazer o levantamento, que você falou, né? De um produto, o desenvolvimento, o teste e também a segurança. Claro que ele não vai ser um especialista, obviamente, mas normalmente como que funciona? A gente usa ferramentas de testes, né? Tipo, o SAST, um DAST para apoiar ali. Cara, para não passar coisa escancarada também, né? Mas Pô, tem a cultura então, né? Então, tipo assim, pô, vamos Isso, é começar cultura. Então Tem tem cultural. esse viés de segurança. tem um viés de segurança, né? De montar uma esteira ali para facilitar o desenvolvimento, né? Então é uma parte. O time de segurança, normalmente, ele vai entrar no quê? Foi o que o Tawan falou, pô, na concepção do produto, cara, eu vou lidar ali com dados sensíveis, né? Pô, eu vou precisar salvar o nome do cara, o e-mail, o endereço dele. Então, pô, a gente já vai ter que mover o time de segurança de informação. Cara, como que eu vou salvar isso daqui? Eu posso simplesmente salvar o CPF do cara aqui no banco de dados? Pô, tal, não pode, Leitão. Porra, vamos colocar numa base centralizada, vamos consultar alguma coisa, vamos trabalhar com IDs dentro da aplicação em vez de ficar trafegando no CPF. Então eles vão dar algumas sugestões. Cara, tem que salvar mesmo? Porra, tem. Então vamos fazer uma criptografia no banco. Então eles vão dar algumas sugestões ali. Eu acho que é normal isso. E normalmente para aplicações mais críticas vão ficar expostas na internet, é muito comum o lance do pentest, né? Então a gente fala com o time de segurança, explica o que a gente desenvolveu. Cara, ó, a gente vai dar o nosso olhar aqui de segurança. E assim, a galera é muito chata, eles pegam muito no pé. Cara, pô, tô trafegando um e-mail. Cara, não pode. Tu vai ter que trafegar um ID. Os produtos que você trabalha na XP, já rolou incidente? Tipo assim, o produto tá rodando, houve uma vulnerabilidade, foi reportada e como é que foi? Se teve, né? Assim, dos produtos que eu cuido, eu acho que... Interno ou externo, vai? Mas assim, dentro da companhia, tanto é que acho que semana passada saiu na internet, teve um vazamento na XP. Acho que faz um mês, não Tô por foi? fora. Recente. Foi recente, Teve um foi mês vazamento? passado. Porque as empresas... Como que chega isso pra vocês, assim, pô, banco, né, cara, financeira, na verdade, né, que a XP acho que não é só banco, né, é uma financeira, né, É uma empresa de tecnologia, hoje ela se posiciona como tecnologia. Que como vende tecnologia. produtos financeiros. Que vende produtos financeiros. Entendi. E aí... É tipo a PicPay, né, a PicPay também traz essa proposta, né. Exatamente, então assim, normalmente como que chega coisas mais grandes, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, no dia a dia que a gente trabalha, que é normal você acessar logs, certo? Das aplicações. Pois bem, então, porra, o desenvolvedor ali tá codando o código dele, cara, vou ter uma transação ali, que ele vai, uma API que ele vai desenvolver, pô, que eu vou receber um pedido de um resgate ali, um débito, um crédito. Pô, o dev vai codar lá, ó, iniciando o processo de débito, ó, realizando o débito de R$50 na conta XYZ. E aí o cara vai lá e loga esse tipo de informação. São dados sensíveis, olha que interessante, né? Pô, às vezes o cara
recebeu um dado sensível do LGPD, ele não salvou. Porra, não tá no meu banco de dados. Mas o cara foi lá e logou o dado, né? Sim, sim. E aí o que acontecia? A galera logava doidado, né? Simplesmente ninguém olhava. E ninguém tem controle de quem tem acesso ao log. Exato. Aí o que aconteceu? Pô, você com um log lá, você conseguia ver quanto que as pessoas estavam movimentando, Caraca. endereço das pessoas. Então, tipo assim, simplesmente chegou da noite pro dia, o diretor lá que cuida de segurança, cara, cortou o acesso de logs de todo mundo da empresa. Cara, todo mundo surtou. Como que eu vou desenvolver sem log? Cara, não dá, tem dado sensível lá. Vai ter que passar em todas as aplicações da empresa, vai tirar log sensível. Criar um padrão. Cara, foi chato. Foi, mas é necessário. Hoje em dia, Porque, tipo, o vazamento vem daí, porque às vezes você perde muito o controle do acesso à informação, de quem tem acesso àquilo. Aí às vezes você acha, pô, o cara hackeou, invadiu, acessou o DB de produção. Não, pô, tava no log, que todo mundo tem acesso, que você... Todo mundo não tem controle de acesso. Qualquer um consegue. Eu quero ver um log aqui sei lá, do cartão de crédito. O cara tá lá logando o nome. Eu não tô falando só da XP, mas em empresas normais. Sim. Os devs não têm esse cuidado de... Cara, o que eu tô logando aqui? Simplesmente, pô... não tá preocupado com isso. Ou às vezes eles fazem... É muito comum que... Eu vou pôr um log genérico. Pô, vou logar tudo que entrou na requisição. Porra, fudeu. Aí colar na requisição, tá vindo e-mail, tá vindo e-mail do cara. É tanto que você pega essas ferramentas de monitoramento e observabilidade, Datadog, Application Insights. Cara, por padrão, os traces, eles não vão logar request e response, imagina? Exatamente. Você até consegue se você fazer isso explicitamente, mas por padrão elas não vão fazer Não vem. isso. Porque você vai expor informação ali sensível. E assim, essa parte de log também é uma questão assim, tipo, difícil de você pegar uma empresa que realmente trabalha com log e trace de forma que você... Porque qual que é a ideia do log que tenha valor, né? Exatamente, porque qual que é a ideia do log? É você conseguir bater o olho ali e saber exatamente como sua aplicação está se comportando. Ele tem que descrever as ações que estão sendo Exato. realizadas. Né? Então, assim, se você... Na minha opinião, cara, que eu já trabalho com desenvolvimento já há bastante tempo. Se você precisa abrir o código para poder fazer um debug, é que seu log não tá bem feito. Perfeito, acho que é isso. Né? Aí, assim, a gente tá falando aí dessa questão de estar exposto, não estar exposto, né? Eu sei que esse cidadão aqui tem alguns casos de uso aqui, né? Então, eu queria que você... Claro que a gente não pode citar nomes, então a gente vai usar aqui nomes fictícios, né? De companhias financeiras, inclusive. Você foi trabalhar numa companhia financeira, fazer um serviço, né? Trabalhei em algumas. Foi prestar um serviço. E você o onou, né? E aí, o que é a palavra onar, inclusive? Onar é tipo invadir, né? Tipo, o termo em inglês que é tipo possuir e tal, né? O possuir, né? Ser onou é dono, tipo, né? invade, eu tô, tipo, exatamente, tomei o controle, que é quando eu hackeio o ambiente, eu consigo tomar o controle Teve dele. 2 casos, que é bem interessante, né? Que você onou essa empresa financeira por falhas de processo de desenvolvimento, né? E teve outra que você onou a empresa de uma outra parte também, fisicamente, sem máquina. Você foi no Mr. Robert mesmo, né? Você pode contar esse caso pra gente, assim? Consigo. Basicamente, na verdade, eu fiz vários desses e tal, né? Esse eu tinha comentado contigo é porque eu tava na sua casa na época e você acompanhou de perto toda a história. Mas basicamente assim, né? Isso é o que a gente chama o que eu tava falando de operação de Red Team, é diferente do pentest. Inclusive, diferente do Bug Bounty, acabei não concluindo aquela hora. Inclusive, o Bug Bounty é assim, tem todo esse processo que a gente mencionou, o negócio tá em prod. O Bug Bounty é o cara que não trabalha na empresa, ele fica procurando. E se ele achar uma falha, ele reporta em troca de ganhar uma recompensa. É basicamente isso. Inclusive, o Leitão, como ele é staff engineer, né? Esse processo que ele vai contar aqui, talvez você pode monitorar lá nos seus times. Inclusive, pra galera que tá assistindo a gente aí, né? Isso. Caso de uso serve pra quê? Pra gente se inspirar e ver se no nosso cenário isso também pode acontecer, né? E muitas vezes Muitas vezes acontece, né? E geralmente pode. Conta o primeiro cenário, o digital, né? Primeiro, o negócio do digital foi basicamente assim, cara, a operação tinha que comprometer o ambiente, estava simulando um APT chinês, né? O APT é um Advanced Persistent Threat, que é uma ameaça persistente avançada, que é basicamente um hacker chinês. Por quê? Porque a China literalmente... é público, tá? Invade empresas para ter vantagem competitiva comercial e aí tudo mais. Então a gente pegou meio que um cenário genérico, essa empresa tá no setor estratégico e tal, vamos simular que a gente é alvo da China. Então o que eu queria fazer aqui? Velho, vale até dedo no olho. A única regra é assim, não pode cometer crime porque senão, vai pra polícia, tal, o Ministério Público tem que investigar, se você cometeu, de fato você vai
empresa, não tem o que fazer, né? Não tem como dar bypass nisso. Então só não pode isso, o resto vale tudo. E lembrando que você estava contratado pela empresa. Não trabalhava lá, exatamente, né? Só que como a gente costuma falar, né? Os caras só me deram o e-mail e um copo d'água. Tipo, não me deram mais nada. Tipo, entendeu? Tem acesso ao Slack do meu time, mas não tem informação nenhuma do ambiente interno da empresa, entendeu? E ainda trabalhava remoto pra piorar, então não tinha nem contexto do escritório. Aí, cara, tem que comprometer o ambiente, a operação, o escopo é global. Então, pô, imagina aí, a XP, eu vou usar a XP como exemplo, não foi a XP, né? Então, mapear todos os domínios, todas as aplicações, todos os produtos, tudo que a XP tem. Eles têm subsidiária, pô, talvez hackear a subsidiária, que é mais fácil, e da subsidiária pivotar para lá, e assim por diante. Então, vale tudo. E aí, nesse cenário, era mais ou menos assim. Aí, pô, quem que é o... Faço isso há 10 anos, então já aprendi. Quem é que é a galera que tem acesso à informação, tem muito acesso, tem pouquíssimo cuidado, geralmente também atua na parte mais psicológica, né, que eu falo, até de perfilar a pessoa, costuma ser muito arrogante também, que acha que, porque trabalha com tecnologia, manja muito, e aí é onde a pessoa baixa a guarda, é dev. Inclusive, exatamente. Inclusive, que o João Wilson comentou daquela vez do episódio, né? Que o dev tem essa soberba demais. Que acha. Isso, é onde eu bato. É onde eu costumo bater. Tipo assim, desenvolvedor e executivo. O executivo ele acha que ele está acima da regra. Então o executivo geralmente tem bypass, tem muito acesso à informação confidencial, além do que ele já deveria ter, né? Que é do escopo dele. Então, e geralmente a galera que não se cuida nada, assim, pô, botaram o negócio na minha máquina que tá lento, aí pede pra tirar. Então é um cara que, entendeu? Ele vai ficar dando carteirada pra galera tirar os controles de segurança, e aí eu sei que quando eu pegar ele, filho, eu amasso. É mais ou menos isso. O dev é bem similar também. Aí nesse cenário, cara, mapeei os dev e tal, não sei o que, aí, pô, vou no LinkedIn do cara, aí pego o LinkedIn, o que o cara trabalha, não sei o que, rede social, vou ver o que o cara anda fazendo. Vou nos posts, GitHub do cara. O GitHub pra mim, velho, é tipo assim, aulas, que tem uma parada que é o quê? Um bug nunca é um bug, ele é uma forma de pensar. O cara que codou uma parada daquele jeito, eu olho o código do cara, eu já consigo, como eu fui desenvolvedor, eu sei, pô, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é desleixado, esse cara aqui é mais ou menos e tal, esse cara aqui é o cara que só sabe fazer CRUD, né? É o dev de CRUD, tipo isso. É tipo isso, eu bato o olho no código do cara, eu vejo. Aí eu começo a olhar a galera, pô, vou ver um ou outro que é mais vacilão. Entendeu? Que não sanitiza, por padrão, não sanitiza entrada de dados, que, pô, usa qualquer biblioteca, não checa as paradas, deixa os pacotes desatualizados, e assim por diante. Então esse cara eu sei que ele tem uma chance maior, ele não tem essa preocupação com segurança, tem uma chance maior de eu comprometer ele. E com o acesso dele, eu tenho o mesmo acesso do Leitão, por exemplo, que toma todo o cuidado possível. Só que eu preciso do acesso dele, é o principal. Aí nesse cenário aí, tipo, mapeei e tal, não sei o que, peguei um dev. Consegui pegar a credencial de um dev. Na verdade, o que eu fiz? Eu mandei um phishing, assim, escroto, pros dev, né? Levantei, mapeei todo mundo e mandei o phishing pra todo mundo. Aí assim, phishing, o que seria phishing pra galera? O phishing é, tipo, literalmente pesca. Você manda um e-mail falso pra galera e induzir a pessoa a clicar e inserir alguma informação sensível ali. Tem uns que são muito bem feitos, assim, ou seja, sabe? Então aquele e-mail, olha, atualiza seu cartão do banco aqui. Não, uma mano, promoção. teve uma pessoa na minha empresa, já era um cara mais velho. Lembra que o Bradesco era aqueles cartãozinhos que tinham 60 dígitos? O token, isso. Ele recebeu um phishing e ele teve o trabalho de digitar os 60 números no cartão. Porra, aí é foda. Aí é foda. Aí ele queria mesmo, ele queria. 60 tokens. Enfim, então phishing nada mais é do que uma engenharia social digital que você manda um uma e-mail. cópia falsa de alguma coisa para roubar dados. Isso, né? para ter informação, para induzir o usuário a baixar algum malware, por exemplo. E eles usam ali o remetente ou alguma coisa similar. Tem uma letrinha detalhe. Sempre dá pra você perceber, mas é num detalhe mínimo. Erro de digitação. Tem uns que são escrotão, assim, tipo, então quando eu recebo no WhatsApp que eu tenho um trabalho remoto para ganhar não sei quantos dólares, 2 horas por dia, é um phishing. Ali, na verdade, tem vários cenários. Link para tem para gerar informação, assim, levantar informação, para gerar engajamento, para o que a gente chama de esquentar aquele número, entendeu? Sim, também. Porque às vezes você recebe a mensagem, mas você não a mensagem em si não é golpe. Só que se você responder... Eu esquento o número. Eu trabalho com WhatsApp e eu sei que tem esse processo. Você esquenta o número, porque pra você não entrar como spam. A pessoa se confunde, então, né? Porque hackear é só, eu não tenho nada pra ser roubado e tal, não sei o quê, mas você tem as suas Eu adoro essas pessoas. Eu adoro essas pessoas. Aí é isso, mapeei o cara tal, nesse caso eu mandei um phishing. Aí o cara caiu no phishing, aí, pô, peguei a credencial dele. Aí com a credencial dele eu já tinha acesso ao Slack, já tinha acesso a
os grupos dos times e tal. Aí o time até tinha um time lá de DBA que tinha, por exemplo, um cofre de senhas de produção. Que ficava, era o KeePass, né? Que ficava armazenado no Google Drive do time. Que eu acabava tendo acesso por causa da permissão do dev e tal. Aí eu fui lá no Slack mesmo, senha. Cara, aí bom, os caras compartilham senha pra caramba. Tipo, chave privada de AWS nos grupos dos times, né? Porra, e é tal. foda que é um negócio... Parece idiota, isso, né? E em algum momento alguém tinha mandado o link dessa base do KeePass no Google Drive e tinha mandado também a senha embaixo pra você desbloquear o cofre de senhas. Aí, pô, caí ali, peguei, fui levantando o privilégio, não sei o que. Em algum momento eu tinha acesso de SRE na AWS. Caraca, Da empresa. velho. Só que assim, já dava pra fazer um estrago? É Dava. pra galera entender, tá? Acesso de SRE na AWS, na infraestrutura, ou seja, eu tô mandando na porra toda. É o cara que provisiona a infra. Pode Geralmente, desligar tudo. geralmente Posso desligar todo o software da empresa. Isso, exatamente. Só que às vezes esses caras, assim, nessa empresa eles tinham um acesso um pouco mais limitado, mas não muito. Só que o cara tinha um acesso de escrita no DNS raiz da empresa. Tipo, domínio, sei lá, xp.com. O cara conseguia adicionar novas zonas DNS, podia alterar as que tinham e tal. Redirecionar, fazer tudo. Isso aí que eu fiz, né? Já tinha feito um estrago muito bom nessa empresa, só que o que eu fiz? Eu vou... Pô, não basta só invadir, né? Tem que humilhar, tem que tomar o controle total. Eu quero ser o dono, é literalmente ownar, né? Eu quero ser o dono da empresa. Se eu quiser apagar ela do mapa, eu posso. Aí o que eu fiz? Subi um servidor de e-mail falso, não, um servidor de e-mail, tipo uma infra minha e tal. Sim. E configurei algumas regras. Olha, tudo que chegar para esse domínio aqui e tal, que não tiver reset de senha, algumas keywords, você encaminha lá para o provedor de e-mail que essa empresa recebe, tipo o Outlook ou G Suite, né? Sim. Você encaminha os e-mails. Então, se eu mandasse um e-mail pro leitão, não ia ficar offline. E aí, um dia de madrugada, fui no DNS e Na virei a calada chave. da noite. Eu apontei o endereço do servidor de e-mail, em vez de mandar, por exemplo, pro Outlook, para mandar pro meu servidor de e-mail. Aí, meu servidor de e-mail ia receber todos os e-mails que chegavam para aquele domínio e os que não tivessem as keywords que eu configurei, ele encaminhava para a caixa de entrada da galera. Os que tivessem, ele segurava, que era só para eu ter acesso, que é para ninguém se alertar do que eu ia fazer. E aí fui lá e solicitei reset de senha da root, das contas root da AWS de todo mundo. Caraca, e aí, velho. cara, todos os admins, a porra toda. Aí falando assim, Que aí chegava o link, no eu lá nível trocava a senha. corporativo, qual é o impacto disso no nível Não, corporativo? virei dono da empresa, a mesma coisa que o Hanson. Eu consegui apagar a empresa do mapa. Consegui apagar a empresa do mapa, acessar banco de dados de produção, tudo. Acesso, por exemplo, aos vaults da AWS. Se tratando de uma financeira, a questão de feature, então você podia fazer transferência. Tudo. Eu era o dono da empresa, tipo assim, literalmente. Podia lascar com tudo. Né? Isso, Criar exatamente. dinheiro. Literalmente virei o dono Quando você trouxe isso pra... Você levou do esse ambiente. relatório, né? Como é que foi a galera? A Reagiu gente, como assim? pô, nesse cenário aí, a gente comprometeu, igual eu falei, né? O meu objetivo não é só invadir, mas também gerar valor, mostrar impacto pra galera. Humilhar, né? Isso. Não é humilhar, Não, né? Humilhar eu falei brincando, zoando, mas é mostrar impacto real pro negócio, né, e tal. E aí, o que eu fiz? A gente foi lá, eu e mais um colega que tava nesse projeto, falei assim, bicho, vamos unar o que é importante aqui, o que grita o olho do executivo? Pô, se eu chegar lá com as planilhas de fechamento contábil, a gente vai amassar. Porque ali você consegue fazer especulação financeira. Imagina se eu souber o balanço da XP. Nossa. Meu irmão, eu fico milionário, tipo, em meses, entendeu? É mais ou menos isso. E aí a gente onou o pessoal do contábil, e aí a gente tinha literalmente o histórico de balanço Os DRE, tudo. da empresa, sabia quanto que cada BU movimentou, Puta quanto que merda. entrou, quanto que saiu, quem estava dando prejuízo, Isso quem vale estava um dando dinheiro pro lucro, concorrente. há quanto tempo, exatamente. Assim, tinha tudo isso, né? O quanto tinha de investimento previsto, a porra toda. E bem estratégico, né? E aí, pô, pegamos isso aí e falamos, ó, o seguinte, a gente vai fazer o nível de comprometimento só pra vocês entenderem, né? Se a gente fizesse um ransomware, por exemplo, né? A gente trancava todo mundo pra fora, os admin, a porra toda, e aí a gente ia deixar a empresa offline e tal, não sei o quê. E até esse cara perceber, num cenário de incidente real, né? Até a galera perceber que, pô, que caiu, que não sei o quê, os alertas começar a apitar, mais ou menos 1 horinha, uns 40 minutos. Que aí a galera ia correr atrás, que era nesse momento que o admin ia perceber que ele tava sem acesso. Que ele tava trancado, né? Pra fora do ambiente. Aí, mano, aciona não sei quem, aquele caos que vocês já tá ligado, quem já participou de incidente sabe como é que é, né? Não, chama não sei quem, não, mas o dono é tal pessoa. Pô, o cara que cuida disso saiu. Faz 10 anos, o Arrum. Joga, vai direcionando pra todo mundo. Isso, aquele caos que vocês sabem generalizado, né? E aí, meu, até a galera, tipo assim, pô, conseguir Se restaurar tocar, o né? ambiente, que seria, tipo, literalmente entrar em contato com o representante da AWS, falar, cara, a gente foi hackeado, tamo todo mundo trancado pra fora
e a AWS verificar, não, é o cara mesmo, aí vai acionar não sei quem lá nos Estados Unidos, interno, para restaurar o acesso, aquela coisa, aquele caos. Então, assim, horas. Aí se foram horas. Só que aí a gente já tirou tudo do ar. Né? Digamos assim, apagamos toda a infra, tudo que tinha no ambiente, zoamos o repositório, a porra toda. Fora os malware, as backdoor que pode ser implantada também, né? Até a galera restaurar esse ambiente, quanto vocês acham que dura? Tipo Já assim, puxou tudo. Semanas. imagina. Semanas. Exatamente, né? A gente fez o quê? 7 dias, aí falou, ó, cara, uma semaninha offline, vocês iam ter um prejuízo, se não me engano, cara, tipo mais de 3 bilhões. Isso era só assim, que ia deixar de movimentar. Isso é o previsto, né? Interno, Fora interno, só que aí ia Fora as tomar. multas que ia assim, tomar, os processos. Aí fora, vixe. dano, aí os planos, né? Dano de imagem a empresa, porque, pô, imagina, eu tô usando um banco aqui, ou então tenho a maquininha de cartão de crédito da sua empresa, e aí eu tô ali querendo vender, pô, tô offline, não consigo vender. Você para todo o mercado. Você também, para né? todo o mercado. Então tem o prejuízo que você deu para os seus clientes, aquela galera que trafegava com você, que negociava com você, não vai mais negociar com você. Você vai ter processo, você vai ter que gastar, além de gastar com advogado, vai ter que pagar os processos que você vai perder. Vai ter as multas regulatórias, vai ter tipo um monte de coisa, cara, pra... Aí a gente chegou na apresentação, assim, quando a gente mostrou, tipo, o negócio escalou. Aí assim, No nível absurdo. pra gente escalar aqui o podcast e talvez trazer um pouco mais de conteúdo, você consegue mostrar pra gente aqui como que seria um pentest em 5 minutos? Consigo, Ferramental aí, plugar aqui na TV? consigo. Aí enquanto ele vai plugando aqui, Leitão, Boa. quero saber o seguinte, cara. Quero ser staff engineer. Além tecnicamente, de ser muito bom, o que você teve que estudar ou correr atrás dentro da XP para conseguir esse cargo, cara? Porque assim, vocês comentaram, por exemplo, tipo principal na gringa, né, e tal, não sei o quê. Esse cargo, ele é recente. Não é uma coisa que... Não existe há muito tempo. Não existe há muito tempo, né? Não é toda empresa que tem, nem na gringa, nem aqui, né? Na onde que cabe a necessidade desse cargo e o que tem que... O cara que é dev ali, por exemplo, o que ele tem que estar parametrizando para conseguir um cargo desse? Boa, vamos lá. Primeiro que assim, o cargo de staff ele serve para que tipo de empresa, né? Peraí. Você ajuda a gente ali? Dá o zoom ali, ó. Continua. E aí, pô, onde que se encaixa nesse tipo de persona, de pessoa, esse staff? Normalmente são empresas onde a gente tem grandes times, né? Ou pelo menos alguns times rodando. E eu tenho a necessidade de ter uma liderança técnica à frente do time e cuidar da parte estratégica também do negócio. Pois bem, pô, sou um desenvolvedor, como que eu quero chegar lá? Normalmente trilha-se aquela velha carreira, né? Então, pô, começa como júnior, pleno, sênior. E aí o sênior, ele vai chegar ali, ele vai se ver numa incógnita, né? Que é a famosa carreira em Y. Então, pô, o cara pode ir para gestão de pessoas ou ele pode ir para uma liderança mais técnica, né? Que aí tipo, vai caindo para o staff. Só que não é basicamente ser o sênior, né? Não é só isso. Até porque foi o que eu comentei. O staff ele não vai só cuidar tecnicamente do time, né? Apoiar com arquitetura e tudo mais. Ele é um cargo onde você tem que ter muito tato com pessoas, você tem que entender do produto. Então é normal, pelo menos eu, né? Quando eu fui, antes de me tornar staff, eu atuei como manager na XP por 2 anos, então é uma o que se diz? É uma experiência boa para pessoas que querem se tornar staff. Cara, eu não trabalhei como gerente, não tenho experiência com liderança. Cara, vai fazer um treinamento. Do mesmo jeito que você faz um treinamento para aprender a codar, .NET, Java, PHP, hackear, você pode fazer um treinamento para você aprender liderança. Treinamento, aulas, enfim, ninguém nasce sabendo a liderar pessoas, você aprende. Então, um dos pontos aqui quero me tornar um staff. Cara, não é só código. Eu digo até mais, é mais outras coisas do que código. É você saber trabalhar com arquitetura, conhecer de softwares, de escala, e também de pessoas, né? Saber liderar pessoas, se comunicar bem, entender do produto. Então, acho que o melhor caminho para quem quer se tornar staff é esse. Tipo, cara, focar em código, mas também se desenvolver como líder, como entender de negócio, entender... Cara, eu tô trabalhando numa financeira, numa empresa,
de varejo. Olhar um pouco fora do escopo fechado. Ali, Exatamente. Então você tem que entender também do negócio, você tem que desenvolver suas soft skills, entende? Então, assim, o staff é isso, cara. Eu tenho que me desenvolver mais como não só o código. Porque senão, se você foca só no código, o que vai acontecer? Você vai virar um especialista. Pô, beleza, é um cargo legal. Sim. Ou um sênior mais, né? Tipo, pô, Senior mais. é um super sênior, né? Quem nunca viu aquele cara, o super sênior aqui. Você vai virar aquele cara que bota o fone de ouvido, fica rodando a torta de direito. Só que, pô, se você quer ter um staff, você tem que ter tem que entender um pouquinho disso também, né? Que nem tudo se faz com código. Pô, você tem que entender um pouquinho de estratégia, um pouquinho de arquitetura, saber lidar com pessoas. Tem que estudar um pouquinho, então, ou seja, você tem que ser, obviamente, o especialista daquela tecnologia que a empresa tem, aquela stack, Não necessariamente. né? É stack, né, ou não? Mais ou menos. Eu acho que é um pouquinho da staff, olha só. Eu sou staff lá, eu cuido de times de Java, de Python, de .NET, que é a minha especialidade, de front. Pô, eu nunca codei Java. E eu lidero a galera, olha só que interessante, né? Porque eu não preciso entender na vírgula como é que funciona. Sim. Cara, eu entendo de orientação a objetos, sei como a aplicação se conecta num banco, as boas práticas. Pô, quem que vai entender na vírgula ali do código? Pô, é o sênior do time. Entendeu? Então é isso que é interessante, né? Cara, eu uso sêniors para liderar também. Então, cara, pô, eu tenho um sênior que manja de Python. Cara, eu vou Você confiar. traz ele. Através dele, eu vou conseguir impactar o time. Então, pô, cara, me ajuda aqui. Será que eles estão usando as melhores práticas dentro do código? Ah, beleza. Só que quando você vai desenhar uma arquitetura, você não precisa entrar no nível da classe, né? Aí você vai usar um sênior para te apoiar. Mas, cara, olha, eu tenho que ter uma aplicação que vai rodar no Kubernetes, que vai ler um banco, que vai conectar aqui. Sim. Então, entende Pô, legal. isso? Você tem que entender de tecnologia, mas, pô, você não precisa ser um especialista num código. Até porque você vai cuidar de banco de dados, de segurança, você não precisa ser um especialista. Né? Você vai usar as pessoas sêniores naquele... Pra te apoiar. Pra te apoiar. Precisa entender como os parafusos são apertados, Exatamente. né? É só que você tem que saber como que as coisas se ligam pra você conseguir apoiar E pedir ajuda. E pedir ajuda e decidir Maravilha. e guiar as pessoas. Então, show de bola. É isso Bom, aí. estamos aqui na tela. Já É. tá cortado aqui já ou não? Já tá com o zoom ali bonitinho. Já tá no jeito? Ó, É. Então vamos lá. Hoje... Tá um pouquinho Explica pequeno. aqui, ó, eu vou dar um em exemplo aqui, 5 né? minutos pra gente aí Isso. dar um panorama. Aqui tem dois exemplos que eu peguei. Um é um blog que eu deveria publicar algumas coisas e tal, que é basicamente assim, eu vou usar como exemplo de aplicação aqui que eu vou testar, né? Digamos, o escopo do meu teste de intrusão, até quando eu tô fazendo uma operação de Vou até Red tirar Team, o óculos aqui pra enxergar que eu tô procurando vulnerabilidades, né? Qual que é a pegada aqui? Como igual a gente falou, eu preciso entender como é que essa aplicação funciona para que eu possa achar uma forma de burlar os controles de segurança dela, ou então assim, acessar alguma coisa que eu não deveria, ou achar alguma vulnerabilidade que ela possa porventura ter. Aí para isso, eu uso essa ferramenta aqui que chama Burp Suite, que é basicamente ele é um proxy, né? Ou seja, tudo que está passando aqui no navegador, nesse navegador aqui, que vem até embutido nele, está sendo logado aqui nesse histórico. Ó. Então, se eu navego ali, se eu dou... Tudo que você vai fazer no Isso. navegador, ele vai pegando Isso, aqui. tudo que eu vou fazer As no navegador... requisições, tem tudo aí, né? Isso, exatamente. Então eu consigo ver a requisição, ver a resposta. Um sniffer. É tipo main the middle, né? Na verdade, assim. Só que. Tem bastante software que faz isso. Isso. Eu uso o Fiddler. O Fiddler ele faz... Tem Isso. um, se você está, inclusive, no celular que você consegue fazer É, isso. Caraca, pelo celular. Isso, e aí a pegada disso aqui é o quê? Por que a gente usa ele? Ele tem uma suíte, literalmente uma suíte de ferramentas que eu consigo fazer essa análise mais detalhada. Por exemplo, aqui pelos cabeçalhos eu consigo saber qual é às vezes o navegador, o servidor que Aqui você tá consegue rodando. reexecutar alguma requisição com Isso, alguma... eu consigo pegar uma requisição aqui mudar alguns parâmetros. aleatória, eu mando, tem uma ferramenta que é chamada Repeater, que eu pego o parâmetro, vou pegar isso aqui, por exemplo, né, o Repeater, mandei pra cá, a requisição tá ali, aí eu consigo manipular essa requisição. Peraí, eu acho que travou. Não é isso mesmo, É assim mesmo, tá. tipo, eu envio ele para ali, né, ó. Ah, tá, entendi. Onde que é o seu mouse aí? Que eu não Ah, tô tá, achando. peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Balança o mouse assim, ó. Ah, não, travou, a TV travou, a TV parou A TV de... travou? A TV parou de responder, Hackeou a TV. Aqui ó, a TV, pronto, já deixa eu era. ver. Então só pra entender, esse software aqui, ele serve como um... Não, mas aí eu tô gravando, depois você edita. Ah, beleza, Beleza? fechou. Demorou. Isso, Tá ele gravando a tela aí? Ah, tá. então beleza. Então... Pode voltar a câmera pra gente aqui, como ele tá gravando a tela? Aí depois Isso. a gente faz um sync aqui na gravação. Né? Isso, perfeito. Aí, cara, tô passando aqui, tem a requisição, resposta e tudo mais. Eu vou olhar, eu consigo olhar ali mais facilmente do que no navegador. No próprio navegador dá pra fazer, só que aqui é muito mais fácil.
E aí eu vejo, que é a tecnologia, sei lá, eu tô usando, tem o site da Universidade Federal de Pernambuco aqui, da pós-graduação que eu dou aula, né? Legal. Que eu coloquei como exemplo também. E aí eu pego aqui, começo a olhar as requisições que ele faz, então sei de onde é que ele tá carregando o resources, né? CSS e tal. E eu percebi que ele tá fazendo umas chamadas pro wordpress.org. Daqui eu já sei que é um site WordPress. Aí eu consigo, tem outras ferramentas também, scanners de vulnerabilidade que eu rodo, ou de tecnologia, que aí ele vai dizer pra mim, tipo um Appalizer. Ele vai dizer pra mim, não, aqui tá rodando o WordPress versão tal, aqui tá rodando o Django, aqui tá rodando não sei o que tal, entendeu? E aí, baseado nesse tipo de tecnologia, eu consigo já saber vulnerabilidades que podem acontecer, às vezes, só pela versão, que é público, já de conhecimento público e tal, o sistema tá desatualizado, ou também consigo, igual eu comentei, tem um formulário, eu envio o formulário, né? Só que o formulário tem as validações bonitinhas ali no front-end, você não consegue modificar muito. Só que se você pega a chamada da API, você consegue. Você vai burlar o front. Aí eu pego a chamada da API. Quando o cara não faz a validação dupla, né? O double check. Por isso que é muito importante ali. Acho que quando a galera aprende a codar, né? Pô, eu vou fazer uma validação na tela. Pô, aquilo vale história, né? Você não faz regra de negócio em tela. Ou tem que ter o double check no back. No back-end, Senão você. Cara, é uma coisa idiota, né? A validação de tela, ela é mais user-friendly, né? Então, É pro usuário. Se ele tá postando, mas precisa gastar a internet do cara. Aí o cara faz também, pega a mesma requisição, faz no post, mas quebrou a validação. Isso, porque, isso. Eu vou fazer uma validação no front-end, eu tô fazendo uma validação para o usuário. Perfeito. E outra, eu tô protegendo também e ficar chamando a API toda hora, ficar... Por isso que é importante fazer nos dois, né? Tem que O fazer da nos dois. tela, você economiza a internet do cara, processamento de servidor. Economiza tudo. E Você você dá tem um feedback mais bonito. Você tem um controle melhor sobre o feedback, mas você tem que travar no back-end também. Até porque o front também pode errar. O front também pode fazer um bad request, mandar dados errados, faltando. Pode e vai, provavelmente. Pode e vai, exatamente. Né? Então, Agora, o que me incomoda nesses cabeçalhos aí, por exemplo, por exemplo ali, eu sei que a aplicação foi feita em PHP, era nesse aí? Não, é esse aqui, peraí, esse aqui. você pintou a unha, cara? Que é isso aí? Aqui. Bonito. É bonito. Opa. Eu sei que o cara, eu sei que ele tá usando Cloudflare. Eu sei em muitos casos que a aplicação ela foi feita em .NET, está sendo servida pelo .NET, Pelo IS. Entrega pelo muita informação IS. de spec, né? Então, e isso eu acho que dá muita informação mais E na palpável. linha 6 ali tem uma coisa bem curiosa, né? Access Control, Olha lá. é um asterisco ali no É course, por né? isso Essas coisas deveriam ser, os hackers usam essa ferramenta deveriam aí, né? ser Porque entrega- omitidas. Eu acho que, na verdade, eu nem sei por que essas tecnologias deixam isso aberto. Por exemplo, IS, PHP estava escrito ali em algum tipo. Então, normalmente, ou é o servidor que está expondo essas informações. Normalmente ele vem aberto de fábrica, né? Então, cara, eu vou reportar tudo. Isso. O ideal é que você vá no código ali ou no próprio servidor, né? Uma Mas parte. tem como a gente ocultar isso em alguma... Tem. Tem, é você verdade. pode ir no próprio servidor, você consegue ocultar essa. É um Tanto- cabeçalho que ele injeta, né? E aí No dá pra response. ocultar e sem comprometer a aplicação. Exatamente. Aí então, é isso que eu ia perguntar. Esse tipo de informação não é usada pelo browser para poder criar algum tipo de meio de métrica, mecânica, eu não sei. Também, na verdade, assim, boa parte dessas informações são utilizadas pela dinâmica de interação entre o servidor, a aplicação e o navegador, né, a aplicação e o usuário, vamos dizer assim. Só que isso pra gente, às vezes dá muito detalhe de como que o cara, igual eu tava falando do bug do código do cara. Aqui, por exemplo, dependendo do tipo de informação que tem no cabeçalho da aplicação, eu consigo saber que o cara que configurou a infra não é tão bom, entendeu? Porque ele deixou muito verboso, tem muita informação. Então você vai explorando, vai investigativo. né? Exatamente, é meio que eu vou ganhando conhecimento dessa aplicação e tal. Ou seja, se você só souber usar essa ferramenta, não resolve de nada se você não sabe o que fazer com essa informação. Né? Isso, exatamente. Aí vou pegando aqui os fluxos, né? Igual eu tava mostrando aqui, deixa eu ver, ó. Aqui tem um fluxo de login e tal, que eu inseri algumas informações aleatórias, né? E aí eu peguei essa requisição, enviei lá preencher no formulário, eu venho aqui no repeater, igual eu falei, e preencho... Muda o dado. Isso, muda o dado que eu quero... Na aplicação, não tem como também a gente fazer um bloqueio disso? Acho que CORS não bloqueia, né? É burlável CORS, né? Não.
Não tem um jeito da gente, tipo assim, por exemplo, O próprio Postman, ele tá emula o simulando, Chorus, né? ele tá simulando fora do ambiente da aplicação, né? Fora do domínio, né? Normalmente que você usa o Corsa ali pra travar da onde vai O domínio. Mas aí a gente muda o origin no cabeçário, pronto. Isso, Exato, exatamente. você pode Resolveu o jogar. problema, burlou, Então, mas deu o bypass. Postman, ele dá bypass no Chorus? Não, o Postman não, mas esse aqui dá. Esse aqui Esse aí dá? esse aqui eu consigo testar, consigo simular, né? Porque o cenário de ataque é assim, você é para que você no navegador não consiga fazer esse tipo de requisição. Porque às vezes o usuário acessa um site, sei lá, o domínio abc.com, né? E aí esse domínio abc.com faz uma requisição em segundo plano para aquele usuário ali, para o Caixa Gov.br. Aí se o usuário tivesse às vezes logado no domínio da Caixa, ele conseguia acessar cabeçalho, um monte de coisa, entendeu? Então para evitar que isso aconteça, às vezes fazer iframe, esse tipo de coisa. Então a ideia do Corsa é justamente você eu acho que esse limitar quem pode consumir recursos da sua É uma aplicação. cerca baixa, né? É. uma cerca baixa. Mas, por exemplo, tem jeito, aí tecnicamente desconheço, tá? Tem jeito da gente burlar, por exemplo, que uma ferramenta dessa não consiga executar o nosso Eu acho Não. que dá pra proibir não, mas o que você pode Credenciais fazer é uma forma, melhorar, né? por exemplo, o que Credenciais é ele uma forma, né? uma coisa que ele Mas tá aí falando. se você Mas nem copia por a aí. credencial também, você consegue trabalhar em cima Não da é, credencial. aqui basicamente, é porque aqui como eu consigo, como eu intercepto, primeiro eu estou interceptando as requisições para entender o comportamento da aplicação. Uma vez que eu interceptei, eu consigo enviar a requisição do jeito que eu quiser. E aí eu sou Simulando igual, a aplicação tô simulando o navegador, porque o cabeçalho é o cabeçalho do navegador, do Chrome, né? Tudo que está indo ali, a aplicação você não tem como diferenciar se é um navegador real ou se é uma pessoa que está Caraca, forjando. Aí que é foda. Entendeu? Exatamente. Aí- E se conseguir diferenciar também, acabou o emprego de vocês, né? Então, E outra, não tem como a gente bloquear isso de uma forma, porque querendo ou O não que se dá a gente- pra fazer é melhorar, que por exemplo, a requisição que ele pegou, os dados, o cara tá confiando no HTTPS, eu nem sei se tá usando o HTTPS Tá. ali. Mas, por exemplo, eu poderia, a nível de front, talvez criptografar, por exemplo. Cara, vou mandar a requisição. Vai melhorar, vai resolver? Não, mas Vai dificultar o meu trabalho Vai só. dificultar. Mas se eu pego o front, eu vou lá e tenho- entendo como que é o algoritmo. eu mando uma chave, a outra decodifica do outro lado, que é o que acontece com o JWT hoje em dia. a né? galera tem uns esquemas Um que a galera processo consegue gerar desse. chave em tempo real ali. Em tempo real não, né? Isso. Gera uma chave nova toda vez. Então dá pra Isso. dificultar. Dá pra dificultar, mas você não consegue impedir. E aí o que eu faço? Eu vou mandando as requisições aqui, ó, né, os parâmetros e vou vendo, vou até rodar o scanner aqui. E aí eu vou vendo como que a aplicação responde. Geralmente aqui tem uma aba chamada Issues, que ela vai mostrando um monte de coisa, por exemplo, ó, de ESMiner. Ele falou aqui, ali que tem Secrets Credentials, né? Eu vou dar uma olhada aqui, ó, onde é que tá, cadê? Se tem mesmo de fato Secrets, né, ó. Aí tem aqui, ó, dentro do código JavaScript, essa ferramenta automaticamente já analisou o JavaScript e já pegou aqui um monte Já de decodificou informação, isso, ó. Olha aí, ó. Vou Aí matar ela o falou, ó, JavaScript. tem aqui token string, né, qual que é o tipo, ó, o que mais que tem ali token whitespace, token data, token block stack, então como ele pega essa palavra-chave token, aí ele já alerta, só que aqui ele alertou como um possível vulnerabilidade, tem outro, ó, JavaScript vulnerabilidade, como fala, dependência de JavaScript vulnerável, que é a versão antiga do jQuery, que tem vulnerabilidades conhecidas. Por isso que eu gosto de colocar, normalmente o pessoal me barra, né? Mas normalmente eu gosto de colocar uns nomes de variável de ambiente bem diferentona mesmo. Bem assim, fora dos keywords previstos pelos hackers aí, né? Isso É, dificulta ainda mais. Isso. Então isso é um Hoje em dia, processo de código seguro, por exemplo, né? Por exemplo, se eu mudar as nomenclaturas aqui, colocar nomenclaturas não padronizadas, né? Já dificulta. Ou pelo menos ofuscar Análise. o código, É, né? que ela o disse, próprio dificulta a análise. Obfuscate, ele já vai fazer Isso, pra você, vai dificultar a Ofuscar eu análise. acho meio difícil, mas aqui, por exemplo, nesse caso aqui, tem que passar aquelas chaves ali, mas como os nomes das conchas estão padronizado, token, access, não sei. Eu acho que dá pra dificultar. Porque Se muda o nome, já não passa no scanner, entendeu? Se o seu Fusca também ele muda, né? Que ele vai colocar o nome da vai variável ficar token A, B, C. Mas aqui eu acho que ele decodificou já isso aqui, viu? Não, ali é o JavaScript puro. Ele ele pega tá- o código não é e aquele faz um codificado, tipo é. um o cara grep. não fez nada. Mas ele esse, não É. colocou. esse codificado, que é o buildado, né? O JavaScript buildado, né? O Chuck, né, e tal, não sei o quê. Mesmo esse daí, os caras conseguem decodificar. Mas É. o JavaScript transpilado que Transpilado, fala, né? é. Ele não é ofuscado. Não, Ele é não. só transpilado, né? É, exatamente. E aí, assim, tem várias formas. Tem análise dinâmica também e tal, né? Que vão dando insights pra mim. Só que aqui o interessante é, tem um formulário de login. Então eu rodei aqui o scanner vai fazer o quê? Vai pegar essas entradas de dados, mandar um monte de informação pra lá, pra aplicação e ver como que a aplicação reage. Dependendo de como que a aplicação reagir, às vezes ele dá um exemplo do XSS. Ele vai lá e mostra pra mim, ó. Entrada de dados está sendo refletida na resposta. Ou seja, ali eu tenho um insight de um possível XSS. Que tipo, se eu mando uma informação e a aplicação devolve
a resposta HTTP com aquele dado que eu inseri na tela. Aí eu vou testar, por exemplo, se ela está sanitizando o output. Ela tá o input talvez não esteja validando, mas ela está codificando, por exemplo, se eu mandar uma tag JavaScript ali, uma tag o script, não sei o que e tal, fechando a tag HTML. Se aquele vai devolver para mim de forma que na hora que o browser for renderizar, ele interpreta aquele HTML ou ele vai meio que... Sabe quando você codifica os caracteres especiais do HTML, né, no código? Isso, coloca lá HTML encoded, literalmente. Quando você encoda daquela forma, aí se a aplicação não tá... o browser vai interpretar do jeito que vem. Aí, pô, ali eu já tenho um XSS, né? Se ele não tá, se tá inserindo... Né? Isso, um possível XSS, e assim por diante. Eu vou fazendo esse tipo de análise, aí tem os fluxos da aplicação, etc., que eu vou analisando de acordo com a aplicação, entendeu? De acordo com o uso. Bacana. Maravilha. Cara, obrigado aí. Muito legal a gente fazer esse hands-on aí, né? Trazer uma perspectiva pra galera, pra mostrar como é que funciona, né? Bom, você tá fazendo você tá lançando aí, né? Uma pós-graduação. Eu sou professor, na verdade. Não tô lançando. Não, mas você é professor, mas você tá divulgando, né? Aproveita e faça o seu mexa aí pra galera que quiser aprender com você. O que é o curso, do que ele se trata, qual que é o objetivo final, como é que a galera se inscreve. Isso, o curso é basicamente uma pós-graduação, um curso de pós-graduação, né? Precisa ter um ensino superior completo e tal, para poder começar. É feito então, pela... eu não posso fazer. Foi barrado. É barrado na inscrição. É feito promovido, na verdade, pela Universidade Federal de Pernambuco. Lá em Pernambuco, é presencial? A primeira turma é presencial, a próxima você já pode fazer 100% online e tudo mais. Eu sou professor da disciplina de Pentest, né? Que eu vou mostrar... Que é o que a gente estava mostrando aqui agora. Isso, exatamente. Que a gente deu uma pequena palhinha do que é de fato, né? Cheiro, e tal. Né? Que lá eu vou mostrar a malandragem, o que eu penso, o que eu olho pra achar... Saiu preso de curso pra achar assim? vulnerabilidade. Não, pelo contrário. Só tem rato nesses negócios, só né? Tem maluco, né? Isso, exatamente. E a ideia da pós da UFPE, cara, que eu acho que é diferencial até de outras pós-graduações, é que lá a gente consegue... Tem carta branca pra subir a régua. Então, bicho, pode amassar, né? E aí os professores têm essa pegada também de trazer um conteúdo de mercado, não é só aquele conteúdo teórico, tal, que você, no fim, às vezes você vai ver, pagou 10 mil reais numa pós-graduação e você não aprendeu de fato na prática, né? A ideia não leva, né? Porque tem muito isso na universidade, né? De você vai às vezes pelo acesso, mas aí você fica sem o conteúdo. Você pagou e não tem conteúdo. Assim, você pagou o acesso, né, o network, o que aquilo vai te trazer de respaldo, mas você não tem a habilidade de fazer alguma coisa. De fazer. Acho que o diferencial é que você está trazendo uma habilidade. E outra, você é um cara de mercado prático, né? Um cara que tem experiência de verdade, né? Pode lançar um livro agora de verdade. Cara, já fica na ideia aí. Aproveitando aí que você falou da pós, depois passa o link pra gente deixar aqui na descrição. Legal. Que dica que você dá pra quem tá começando aí nessa... Que tá querendo entrar na área de segurança aí, quais caminhos ele deve seguir? É curso, é prática? Porque você até comentou, né, que conseguir uma vaga júnior é meio difícil, não sei como que tá hoje. Não, hoje já joga uma árvore cai 10, balança uma árvore cai 10. Mas é uma área que tem muita... Tem que ter muita concorrência. Tem muita concorrência? Tem muita concorrência, tem muita gente... Mas tem muita vaga? Tinha mais, agora tem bem menos e tal, Tá. porque tem muita gente que é ruim mesmo, né? Entendi. É uma área, não é que a galera não só é ruim, mas tem a questão de que você é obrigado, por exemplo, eu sou obrigado a manjar muito de programação, de dev para poder fazer segurança de uma aplicação, fazer um pentest e tal, e tem gente que quer pular esse passo. Então, para quem tá começando, não pule as etapas. A dica principal que eu posso dar, cara, aprenda a programar, Certo. fundamento, aprenda a programar de verdade, não é fazer CRUD e tal, usar framework, não, aprenda Fundamento de programação de verdade, porque isso vai te ajudar tanto a entender os sistemas na prática, quando você pegar uma situação mais complexa, como desenvolve sua capacidade de raciocínio crítico em relação àquilo, você vai virar um profissional bom. Aí depois que você entender como é que funciona o ecossistema, como é que funciona uma aplicação, por exemplo, web e tudo mais, aí você vai aprender como é que faz segurança daquilo. Legal. Porque vai ser muito mais fácil para você entender. Se você for pelos cursos... Tem curso? Tem. Mas assim, se você for pelo curso, você vai chegar lá na frente sem fundamento. Então vai ter muita situação, que é o caso do caos da War Room, que ninguém faz a menor ideia de como é que funciona. Sim. Entendeu? Então não pule os estágios. Bacana. Legal. E o Leitão aí?
que você dá de dica aí pra quem quer entrar na XP? Tem vaga lá na XP? Tem, Eu tem sei que vaga, sempre tem, velho. A XP tem muito turn-off sai muita gente? Cara, como é que funciona? Tem um pouco, tá? Acho que- Chega um pouquinho mais no... Claro. Tem bastante, por quê? Bastante não, acho que eu me expressei mal. Tem momentos, né? Por conta do modo de trabalho da XP, que a gente trabalha orientado a PLRs. Então, Bacana. Então, Ou normalmente... seja, com metas, E né? é uns PLR Brabo, né? gordo, né? Cara, uma vez eu troquei uma ideia com o Leitão, eu falei, pô, Leitão, tô na minha situação profissional assim e tal, não sei o quê. E eu sou um dev que eu nunca tive experiência no mercado financeiro. Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa de mercado financeiro. E eu falei, pô, deve ser legal, né? Deve ser um desafio, deve ser com pressão e tal, não sei o quê, mas até aí. E aí o Leitão, não vou falar aqui, né? Mas o Leitão abriu os números lá pra mim, cara, eu falei, meu Deus, as PLLs são agressivas, né? Claro que, consequentemente disso, vem um trabalho árduo, uma pressão do time, de liderança, exige um trabalho refinado também, né? É um modelo diferente de trabalho, né? Porque assim, hoje em dia tem muito aquilo, né? Ou você vai ser PJ, né? Pô, vou receber um salário maior do que a média, mas eu vou ter que cuidar dos meus investimentos, da minha saúde, enfim. Ou você vai ser CLT, né? Então, que acaba sendo mais fácil ali. E aí tem o meio termo, que é um CLT, não chega a ser um CLT flex, tá? Mas é um modelo de remuneração onde o fixo ele é mais baixo e o PLR, pô, ele, no longo prazo ele vai extrapolar. Porém, é um modo que você tem que viver. Então, o que acontece? Eu tô num emprego... Não vai pegar o PLR e blá, rasgar Exatamente. Então, tipo, eu tô no emprego X. Pô, pra entrar na XP ou no mercado financeiro, você vai ter que aceitar que você vai reduzir seu salário. Vai reduzir, de fato. Vou trabalhar ali, pô, daqui 6 meses, 1 ano, vou receber uma grana boa, uma porrada, e vou ter que dividir ele pra viver. O que acontece muitas vezes? A pessoa não se acostuma a esse modelo de trabalho, porra, ela ganha muito dinheiro de uma vez, o que ela vai fazer? Vai comprar uma Mercedes verde. Né? Caralho. Isso foi indireta? Foi uma indireta? Não, brincadeira, porque eu também comprei uma Mercedes, né? Pô, fui lá, seu caminho era prata, né? Pô, vai lá e comprar uma Mercedes prata. Cara, vou comprar uma casa, enfim, você vai fazer Ou seja, besteira. ele já deu spoiler de valores aqui, né? Já soltou. Então, o ponto é que do turnover. Então, o que acontece muito é as pessoas ficam insatisfeitas, seja por N motivos. Fixo. Isso, e aí, pô, chega na PLR, cara, recebeu uma grana, o que o cara vai fazer? Tchau, né? Vai embora. Então, a gente tem muitos turnovers aqui no mercado financeiro, muito próximos de PLR. Então... Recebi a grana e meti o pé. Exato, acontece muito isso. Agora, sobre vagas em si, tá? Tem bastante vaga na XP, porque a XP, assim como o mercado financeiro, são empresas que crescem muito rápido. É muito comum, assim, todo ano parece que a empresa dobra de tamanho. É aquelas coisas, né? Quando mostra o lucro dos bancos, né? Das financeiras, né? O negócio é sempre estratosférico, né? Então, tipo assim, esse ano lucrou 2 bi, no outro 4, 6. Então, tipo Exatamente, assim, são empresas que crescem muito. Então, hoje na XP, tanto é que atualmente lá acho que eu tenho mais um time pra montar na minha estrutura. Pô, são 6 levels. Então tem vaga pra senior, back, front. Caraca. Então Nossa. na empresa como um todo sempre vai ter vaga. Esse que é o ponto. Legal. Galera, quem tiver procurando aí, ó, procura o Leitão aí Procura o no Leitão aí. Instagram. LinkedIn lá, pode LinkedIn. dar uma olhada. Na descrição do vídeo aí tem os arrobas deles, então vocês podem entrar em contato aí, né? Seguir os dois, inclusive, que vieram aqui na maior boa vontade de gravar com a gente. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui o nosso programa. Novamente, agradecemos muito aí a presença de vocês. Eu acho que foi um papo extremamente produtivo. Bem legal. Horas aqui. Horas, né? Muito legal, né? Então, Horas. tipo, legal aí que vocês apostaram na ideia da gente, né? Então, pra galera que tá assistindo aí, lembrando, se inscreve aí no canal, curte, comenta, interage com a gente, siga a gente Compartilha nas com a redes galera. sociais, tá? Aqui na descrição do vídeo tem todos os arrobas que vocês podem seguir a gente lá. Interage com a gente, traz sugestões, quer trazer um convidado, quer trazer alguém aqui para falar com a gente, sugere lá, manda lá que a gente entra em contato, né, e tal. Se você também quiser vir aqui no podcast, você tem algo interessante, uma história de vida legal aí, tem algum projeto legal para trazer aqui, manda mensagem pra gente, vamos trocar uma ideia, tá? Aqui a gente é aberto, tá? Lá ele. Lá ele. Então, assim, queria agradecer muito aí novamente a Eu que presença agradeço. de vocês dois, tá? Foi uma honra tremenda. E obrigado aí, cara. É isso aí. Valeu. Show de bola, Valeu. obrigado. Valeu, Valeu, galera. Até a Falou, próximo até episódio. próxima. Valeu, pessoal.